Tech Talks é um podcast educacional voltado a médicos e profissionais da saúde. O conteúdo discutido aqui tem caráter informativo e não substitui a análise crítica da literatura científica, das diretrizes ou julgamento clínico individual. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Tech Talks, o seu podcast de cardiologia com convidados super ilustres. Olá, Lucas Lentini. Fala, Júlia, tudo bem? Tudo bem? Pessoal, hoje mais um episódio super aguardado por nós, por vocês ainda não, porque vocês ainda não sabem do podcast, vai ser lançado ainda, né, Júlia? Mas por nós, muito aguardado. Estamos com uma pessoa aqui que é muito especial, que é o Dr. Walter Ishikawa. O Dr. Walter, ele é médico radiologista, especializado em radiologia cardíaca, lá do INCOR e do Einstein, e é uma pessoa que, para todo mundo que é lá do INCOR, com certeza do Einstein também, eu digo INCOR porque é onde eu estou mais, conhece, sabe que é uma pessoa absurdamente competente e generosa. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar conhecimento. É um prazer pra gente, Dr. Walter. Poxa, muito obrigado pelas gentis palavras mesmo. Realmente é um grande prazer estar aqui com vocês, trocando experiências, né, batendo papo. Acho que vai ser ótimo mesmo. Obrigado mesmo. Show de bola. Então, Dr. Walter, a nossa ideia é falar um pouquinho sobre tomo e ressonância e trazer para nossa realidade ali de cardios clínicos muitas coisas que às vezes a gente não entende tão bem e algumas coisas que talvez a gente nem faça ideia. Certo. Então, Dr. Walter, acho que a primeira coisa que a gente podia começar falando é da tomografia e dos aspectos técnicos mesmo, como é feito o exame, como é um aparelho. Às vezes a gente lê em estudos falando de não sei quantos canais de tomografia. Se o senhor puder comentar pra gente um pouquinho? Claro, claro. Bom, a tomografia, acho que o primeiro lembrete interessante é que existe a angiotomografia de coronárias e existe o score de cálcio. Os dois são exames feitos com tomografia para avaliar o coração, mas são feitos de formas diferentes e com objetivos diferentes. Os dois você precisa de uma máquina, um tomógrafo que permita uma aquisição rápida e parear essa informação com o eletrocardiograma. Então, a ideia é que você adquira um monte de informação junto com o eletrocardiograma e você consiga selecionar a informação, por exemplo, só da diástole e meio que congelar o movimento cardíaco, né? Então, demorou um pouco para sair o exame porque é técnico mesmo, né? Assim, o desenvolvimento tecnológico chegou num nível que foi possível, né, fazer esse tipo de imagem. Então a gente começou com 2 canais, 4 canais. Então esse é o número de fileiras de detectores. Então você tem um local que emite a radiação. Do outro lado existem os detectores, né, que geralmente são fatias de fileiras de detectores. Então começou com 2, 4, atualmente a gente tem 320. Tem uma nova máquina que tem 2 fontes, inclusive, com vários detectores. Então a evolução continua acontecendo. Tá? E, obviamente, quanto mais detectores, melhor. E, paralelamente a esse raciocínio de aumentar o número de detectores, teve outros desenvolvimentos, né, de aumentar a velocidade de rotação desse sistema. Então, tem 2 abordagens um pouquinho diferentes, de 2 vendedores diferentes, né? Então, um grupo aumentando o número de canais e outro apostando mais no aumento da velocidade mesmo. Os dois são bons, mas assim, um pouquinho diferentes um do outro. Uma curiosidade pra gente, quando a gente vai, sei lá, pedir uma tomografia de coronárias em algum local, ou até para ver outras coisas que a gente vai comentar, existe algum número mágico a partir do qual, para radiologia cardíaca, é mais, digamos, apropriado? 64. Tá. 64. O score de cálcio dá para fazer em máquinas mais lentas. Assim, existem até recomendações formais para não realizar o exame com menos de 64 canais. Eu já fiz exame com 4 canais, só para você ter uma ideia, quando o método começou. Então, é limitado e, assim, a gente esbarra bastante em coisa do tipo dose de radiação. Então, na prática, assim, formalmente é contraindicado ou né, é fortemente sugerido, né, que se faça em exame em máquinas com mais de 64 canais. Legal. E o senhor falou uma coisa também que eu já vi muitas vezes a gente, como clínico, às vezes não se liga na importância de ser gateado o exame, né? Sim. Ele sempre ou quase sempre, né, é feito junto com a aquisição do eletro, daí que vem a importância, né, de baixa frequência cardíaca, de problemas que você pode ter com frequência cardíaca irregular. Então sempre é um exame com a informação pareada com o eletrocardiograma. E Dr. Walter, eventualmente pode ser que a gente faça perguntas que podem parecer bem leigas. Não mesmo, tá? não mesmo, por favor. Não é o nosso dia a dia e da nossa audiência também, eu acho que tem muito residente e tal, então a gente vai perguntar eventualmente detalhes. E uma dúvida que às vezes fica no score de cálcio, a gente pode fazer score de cálcio
num tomógrafo convencional, uma tomo de tórax convencional, ou precisa ser um exame específico voltado para a tomografia cardíaca? Como que é? O score de cálcio é feito com uma máquina, um exame gateado, né? Assim, sincronizado com o eletrocardiograma. Tá. Só que você consegue enxergar a calcificação mesmo no exame normal de tórax. Inclusive tem recomendações de Sociedade de Imagem Torácica, Radiologia Torácica, que eles recomendam formalmente para a gente mencionar a detecção e a quantidade de cálcio, mesmo numa tomografia feita para avaliar pneumonia, por exemplo. Tá. A gente pegou bastante isso, assim, na época do Covid, por exemplo. A gente fez muito exame em paciente mais jovem e às vezes aparecia. Paciente jovem, que a gente detectava muito mais cálcio, né? E mesmo no exame um pouco mais mexido, né? Numa tomografia de tórax, por exemplo, dava para dizer que tinha muito cálcio. E aí o paciente prosseguir a investigação, eventualmente com outros exames cardiológicos, a gente, não raro, a gente achou umas coisas meio surpreendentes mesmo. Nossa, que legal. E tem como colocar o software e calcular a quantidade de cálcio, então, numa toma de tórax convencional? Tem, mas geralmente não é feito. Tá. O que geralmente é feito é uma avaliação qualitativa. Tá bom. Em discreto, moderado, acentuado. Tá bom. E muito levando em consideração a idade e sexo. Tá? Porque, voltando ao score de cálcio, faz muita diferença isso. Então, você pegando curvas populacionais, se você pegar qualquer calcificação, um pontinho de calcificação numa mulher com menos de 40 anos, ela já passa para alto risco. Tá? Homem é diferente, assim, e obviamente idades são diferentes, né? Tá? Então... nossa, legal, tá. Legal. E até acho que a gente pode falar um pouquinho, começar nas indicações específicas, né? Acho que a tomografia pra gente hoje, assim, eu na minha prática uso muito angiotomo de coronário, acho que é um exame que vem ganhando muito espaço, né? E, puxa, ajuda muito. A gente até fez um podcast com o Dr. Eduardo Lima, a gente falou bastante sobre como talvez o cardiologista seja ainda uma especialidade que ainda usa muito o padrão ouro, né? Que é o CAT. Sim, e talvez a gente vá começar a migrar realmente para o não invasivo, né? Sem dúvida. E a Júlia tocou num ponto que eu bato muito com os residentes também, que às vezes eu trabalho na emergência, e às vezes a pessoa vem, toma aqui, veio com score de cálcio tanto. Falo, não, pera. Uma coisa é o score de cálcio, uma coisa é a avaliação luminal, né? Sim. Então, se o senhor puder comentar um pouquinho para deixar claro para o pessoal, são duas partes diferentes do exame de coronária, né? Sim, exatamente. Né? Lembrando que o score de cálcio é um exame que é feito sem contraste. A gente tenta fazer com uma dose baixa, né? Então é algo que pode ser usado em rastreamento populacional, por exemplo. Tá? Então a ideia do score de cálcio é reestratificar. Tem gente que fala refinar, mas talvez não seja a melhor palavra, né? Aquele paciente que ele já vem triado clinicamente e cai naquele risco intermediário. A ideia é procurar naquele grupo intermediário aquele paciente que na verdade é alto risco. Então, você refinar essa estratificação. Então, aplicar naquele paciente que já é alto risco não vale a pena, ele continua sendo alto risco. E no de baixo risco, populacionalmente, a chance de você pegar é muito pequena. Tá? Então, a grande indicação é no risco intermediário mesmo. Tá? E a gente pesca aquele paciente naquele grupo que tem, na verdade, alto. Então, a gente joga o risco para cima. Tá? Então, no assintomático em risco intermediário, numa prevenção primária. Tá? E um exame que o senhor falou sem contraste, e que eu poderia, por exemplo, no setor de emergência, ter um paciente com uma dor torácica, um score de cálcio 0. Mas ainda assim tem uma coronariopatia obstrutiva, né? Sim. São populações diferentes, né? Ele não serve para paciente sintomático. Assim, especialmente em cenário de pronto-socorro, já teve tentativas disso. Tá? Até algumas com alguns resultados interessantes, mas assim, hoje aceita-se que não é indicado. Ele pode atrapalhar até, né? Que é exatamente o que você falou. Tá? Então pode dar falsa sensação de que não tem nada. O score de cálcio, então, acho que é o que a gente vai ver mais no ambulatório, né? Sim. E a avaliação luminal, como que é feita na prática, Dr. Walter? A avaliação luminal, então, a indicação é outra, né? Claro, né? Discute-se várias indicações, mas a principal é naquele paciente sintomático. Então, você é um paciente sintomático e que você quer saber se aquele sintoma é devido a uma doença coronária, né? Lembrando que o forte nosso são dois. É o preditivo negativo muito alto. Então, a ideia é excluir doença com segurança. Tá? Então, de novo, aquele paciente que você acha que tem lesão, que já tem dicas de que deve ter estenose, não vale a pena. Tá? Ele vai fazer a toma, vai achar a lesão e vai para o CAT, né? Por exemplo. Né? Tá? Então, naquele paciente de baixo risco intermediário, que você queira excluir doença. Tá? E, por outro lado, algo que não está tão claro nas recomendações, é que é um método muito sensível. A gente fala muito em método funcional e anatômico, a gente consegue detectar a lesão muito no início, né? Muito antes dele começar a isquemia. Tá? E é aquele paciente que, mesmo não dando obstrução, ele tem risco mais alto, né, de ter evento. Tá? Então, a sensibilidade muito alta é outro ponto forte da tomografia. E até
uma coisa que acho que é legal comentar, às vezes a gente vai muito faz Doppler de carótida, acha placa, isso muda totalmente, muitas vezes, o manejo desse paciente. E eu acho que uma coisa legal de comentar, a angiotomo, ela vê não só a luminografia, né? Exatamente. Ela vê a parede, Exatamente. a gente consegue, como que é isso? Como é fácil de ver, é desafiador, ver a placa não obstrutiva? Certo. Deixa eu voltar um passinho atrás, você falou um ponto interessante, né, do ultrassom de carótidas mesmo, né, espessura média intimal, tudo, ele tem esse papel. É interessante que tem trabalhos que mostram exatamente isso, né, se você quer ver risco cardiovascular, cardíaco, né, o score de cálcio vai muito melhor, né? Se você quer ver risco para AVC, obviamente o carótida sai melhor, mas assim, para avaliação de risco, estratificação cardiovascular, tá, o score de cálcio superior a mesmo aqueles antigos índices de tornozelo braquial, etc, né? Acho que eu não respondi a pergunta anterior também, né? A angiotomografia é um exame feito com contraste, é o mesmo contraste do cateterismo, é um contraste iodado, então é feita uma punção numa veia periférica, injetado contraste, e naquele momento que a aorta, as coronárias estão bem contrastadas, a gente faz a imagem. Então a gente consegue ver a luz do vaso, obtendo uma imagem parecida com uma angiografia de um invasiva, né? E além disso, a gente sempre consegue ver a parede. Tá? Então talvez essa seja uma das grandes vantagens também, né? Então o cateterismo, os colegas da hemodinâmica pegam no pé, né? Que cateterismo não é só angiografia, né? Então eles têm várias ferramentas parecidas, né? De ultrassom intravascular, né? FFR, etc, né? Mas se for comparar com a luminografia da angiografia, a vantagem da tomo, sem dúvida, é o fato da gente ver a parede, né? E eventualmente a gente pega umas lesões chamando a atenção, né? Com maior risco de evento mesmo, né? E essa realmente, assim, pelo que a gente tem acompanhado, a impressão que fica é que a evolução dessa avaliação da parede, né, tem evoluído muito isso, né? Então, assim, a gente tem lido, tem saído muita coisa sobre isso. Sim. E eu queria te perguntar, era se hoje, na prática, vocês colocam isso no laudo, tem aquele napkin ring sign. Sim, explica um pouco pra gente de quais são os sinais de alto risco que vocês conseguem ver. Certo. E como que isso é descrito no laudo, se é descrito, e como que o clínico, assim, como que estão os estudos em relação a isso atualmente? Certo, tá ok. Em relação a isso, é bem interessante essa questão, porque a gente começou a olhar muito para a placa, né? Então, começou a ser um monte de trabalho, né? Descrevendo sinais de alerta em relação à placa, uma placa, né? E a coisa começou a mudar um pouco. Atualmente, a gente tem dado muita atenção à carga de placa, né? A quantidade total de doença que o paciente tem. Tá? Então, a placa continua sendo importante, mas às vezes o paciente ele não tem estenose, não tem nenhuma placa suspeita, mas ele tem muita doença difusa. E esse cara tem evento. Tá? Isso já vários trabalhos mostram isso, né? Então, olhar a parede, assim, olhar a árvore arterial como um todo, a quantidade de doença é importante também. Tá? Atualmente a gente tem muita dificuldade em quantificar isso. Tá? Tem propostas de fazer algo parecido com o score de cálcio, quantificando placa não calcificada. Legal. Tá? No dia a dia ainda é inviável. Tá? Assim, muita coisa de inteligência artificial tem surgido, então logo acho que vai aparecer algum valor numérico de quantidade de placa não calcificada. Tá. E tem coisas muito novas, né? A gente está começando a olhar para a gordura pericoronária também, então muita coisa nova saindo. Inflamação da parede, tem umas coisas assim também, né? Sim. Mas então, pelo que eu entendi, nada ainda com a aplicação, uma aplicação clínica específica, né? Acho que tudo isso está em estudo ainda. De novo, acho que não respondi sua pergunta exatamente, né? Então, a gente olha a placa também, né? E a gente procura alguns sinais na placa de maior risco. Né? Os 4 classicamente descritos são remodelamento arterial positivo, então o diâmetro externo do vaso, né, a adventícia até a adventícia, ele aumenta. Seria como se o vaso se adaptasse, desse uma dilatada, né? E é interessante que muitas vezes nesse processo ele acaba compensando a redução luminal também. Então tem placas que eles crescem só para fora. Aquela placa que você faz o CAT, a angiografia, né? A luminografia, você não enxerga nada, e na verdade tem um monte de placa externamente, né? Crescendo para fora, sem comprometer a luz. Então o remodelamento arterial é algo que a gente sempre procura. A gente olha a composição da placa, a gente consegue dizer se ela é calcificada ou não calcificada. Tá? Então esse é
Dentro da não calcificada, lembrando que ela pode ser tanto fibrótica quanto lipídica. Quando a atenuação, medindo a atenuação, ela é muito baixa, abaixo de 30 unidades, a gente consegue levantar a bola para uma placa realmente lipídica. Tá? É uma minoria. Geralmente a gente acaba colocando simplesmente como não calcificada, que pode ser fibrótica, né, que é uma placa estável. Tá? Mas assim, placas muito hipodensas a gente tem como detectar também. Tá? E um tipo especial de calcificação, uma calcificação meio granular, pontiforme, também é um sinal de maior risco. E por último, o napkin ring, que você falou, né? Que ainda a fisiopatologia não é totalmente clara, né? Parece que é captação de contraste. Então, parece que a periferia da placa, ela capta contraste, né? Por um processo inflamatório, e isso dá aquela imagem anel. Tá. Então, quando tem isso, a gente sempre descreve no corpo do laudo, e as recomendações tem meio que uma recomendação de padronização de descrição que chama CAD-RADS, que ele menciona esses 4 sinais e o que ele sugere é, se você encontrar só o napkin ring, você tem que destacar, ou se você encontrar 2 desses outros sinais. Tá? Então, a gente coloca quando tem vários, né? Quando é só um sinal, geralmente a gente deixa no corpo do laudo, né? É importante descrever, né? Mas a gente não dá tanto destaque, tá? E também outra discussão é como chamar como descrever isso também, né? Assim, mesmo entre vocês, né, teve toda essa mudança, né, de vulnerável para evitar usar vulnerável, placa mole, aquelas coisas que antigamente a gente falava, né? Então, quando a gente descreve, a gente tenta não descrever de uma forma muito agressiva, né? Se tiver que descrever de alguma forma, eu colocaria como placa de maior risco. Tá? Ou descrever e ligar para o médico, né? Que é algo que a gente faz bastante, né? Tá? Então, naqueles casos meio duvidosos de pode gerar algum problema, algo mal entendido, né? A gente escreve de uma forma simplificada e entra em contato telefônico. Você sabe, né? A gente sempre fala, né? O senhor já me ajudou muito nesses contatos. É muito bom mesmo. E até porque, assim, esses laudos, né? O paciente às vezes abre e aí ele vem pro clínico, né? Mas doutora, mas tá escrito isso, o que vai? A gente não vai fazer nada. E como é algo que tá em estudo, então assim, se eu tenho uma placa de características de alto risco, mas ela é não obstrutiva e não tem isquemia, na clínica ainda é algo desafiador pra gente, né? A gente trata com remédio. E o paciente lê o laudo, né? Você coloca uma placa instável, assim, eles leem. Não é tão simples assim, não tira nunca mais da cabeça. A gente tem o mesmo problema com aneurismas de aorta, né? Com aqueles sinais antigamente a gente colocava iminência de ruptura, né? Hoje a gente não coloca mais isso. Interessante. Legal. E ainda sobre a forma de realização da angiotomo de coronária, assim, eu também trabalhei em emergência e às vezes a gente tem várias questões sobre o método de realização do angiotomo. Então, assim, tem que controlar a frequência cardíaca, tem que dar beta-bloqueador. Eu queria que o senhor te perguntar, né, qual o impacto que esse preparo do paciente tem na imagem? E qual é a frequência cardíaca que realmente vocês conseguem ver ou não? Porque tem gente que fala 60, 70, 80, até 90 dá pra ver. Como que é? O ideal é uma frequência baixa, abaixo de 60. Tá? É o nosso corte nos 2 locais que eu trabalho, né? Um é mais chato do que o outro, né? A gente é bem mais rigoroso em relação à frequência, e realmente faz muita diferença na qualidade de imagem. Se o paciente não consegue controlar a frequência, dá pra gente tentar fazer uma imagem com frequência alta, mas geralmente é à custa de radiação. Tá? Então, um paciente talvez um pouco mais velho, né, que a radiação não pese tanto, mas num paciente jovem, você pega uma mulher jovem, por exemplo, né, seria melhor evitar. Tá bom. Então, talvez um valor que vale a pena deixar seria 60, por volta de 60. Tá. A gente usa beta-bloqueador, geralmente, né, uma dose até alta, né, para vocês, né, 100, 150 miligramas de metoprolol, e eventualmente associado a ivabradina. Então, isso chama atenção também, porque a gente vê que vocês fazem doses mais altas do que a gente está acostumado, às vezes venosas ali, né, de beta-bloqueador. E é comum você ver os pacientes instabilizarem por isso? Como que você vê assim na sua experiência em relação a esse uso de beta-bloqueador? A gente associa medicação oral e venoso. A medicação venosa, o efeito passa muito rápido também. Tá? Eu acho que o problema é mais no oral. Que o pico é 90 e fica 12 horas, né, tendo efeito. Então, a gente teve casos de, eventualmente, algum problema depois que o paciente foi para casa, tudo. Não é muito comum, não. A gente tenta ser criterioso, especialmente em pacientes de risco, né, idosos, por exemplo, né, e especialmente com medicação oral. O venoso dá para abusar um pouquinho mais. Né? O metoprolol venoso. Isso, né, a gente sempre deixa um intervalo seguro entre as doses, né, 5 minutos mais ou menos, tá? Então, geralmente a gente dá até 3 ou 4 ampolas em sala.
Legal. Nossa, que legal. Então, uma frequência de 65, entre 65 e 70, dá para controlar só com medicação oral. Se ele chega com 80, 90, ele tem que receber, só com medicação intravenosa, né? A frequência mais alta não tem jeito, tem que ser oral também. Legal. Isso é uma coisa que realmente a gente tem pouquíssima mão, né? Então, a gente tem um pouco de insegurança até, e a gente, acho que como a gente tá habituado, às vezes, mais na IC, aí você vai meio comprimidinho de beta-bloqueador, o cara saindo da dobuta, aí espera um dia, aumenta. E tem algum valor mais? O senhor comentou 3, 4 ampolas, 15, 20 miligramas do Seloken, né, do metoprolol, tartarato. E o VO, tem algum número mágico, assim? A gente dá, geralmente, 100 a 150. Frequentemente, num paciente com 70, 80 quilos, a gente dá 150. Tá? Inicialmente com 100, a gente espera por volta de 1 hora. Tá? E se não responder, não atingir a frequência-alvo, a gente dá um pouco mais. Assim, eventualmente, eu costumo começar com 100, e depois, se não der certo, eu dou mais 50 e junto 15 miligramas de ivabradina também. Também, então 100 de metoprolol, isso. Não respondo 50, mais 50 de metoprolol e a ivabradina, 15 direto. Isso. O problema da ivabradina é que ele tem o pico por volta de 1 hora e aí eu não tenho como dar mais. Então eu geralmente deixo para a segunda dose. Entendi. Quando eu sei que eu não posso dar mais depois, né? Legal. Tem gente que já começa com ivabradina associada, né? Tá? Especialmente se você acha que ele já vai atingir a frequência adequada, né? Com a primeira dose. Tá. Legal. E uma dúvida bem de ordem prática, porque às vezes a gente fica assim, puxa, será que dá para descer com essa frequência e controla lá embaixo com Natomo? Quanto que vocês conseguem controlar na hora ali? Porque assim, adianta eu mandar um cara com 90, vai controlar lá embaixo? Acho que 65 a 70, acho que é uma faixa boa pra gente controlar só com medicação. Tá. Mais que isso também não adianta, não vai fazer mágica, né? Sim. Mas depende um pouco de aparelho também, assim, alguns aparelhos são mais permissíveis, né? Frequências mais altas ou irregulares também. Tá. Legal. Nossa, legal. Então, mais de 70 é bom a gente segurar, eventualmente espera um pouco mais para fazer o exame, se não for. Eu sei que é chato, assim, é muito, muito ruim, né? O paciente está esperando lá, às vezes e é um exame para excluir doença, às vezes o paciente, dependendo desse exame, ele vai para casa, né? Mas realmente faz muita diferença em termos de qualidade. Então, algo que vale a pena conversar com o paciente. Né? Sem dúvida. E uma coisa ainda também de coronária que eu pensei, porque o senhor comentou que os hemodinamicistas falam que eles também têm recursos. E tem mesmo. Só que a gente sabe que em muitos lugares, infelizmente, imagem intravascular não é tão disseminado, não é tão disponível, né? Métodos funcionais ali, intracoronarianos também não. Existem algumas coisas que na nossa prática a angiotomo costuma ser o nosso exame de escolha. Então, queria que o senhor comentasse um pouquinho das outras coisas que talvez a angiotomo vá melhor. Por exemplo, coronária anômala, ponte, como que são essas outras coisas na tomo? Certo. Origem de coronária a gente consegue ver muito bem. Né? A gente não consegue ver muito bem um aspecto dinâmico, né, dessas que muitas vezes você tem nessas coronárias anômalas, né, de kinking ou de compressão dinâmica entre artérias, aquele trajeto intramural que intermitentemente você tem uma redução luminal, ou aquela alteração ostial que você tem uma membrana que intermitentemente ela pode reduzir a luz. Tá? Mas assim, localizar a origem e detectar um trajeto suspeito a gente consegue ver muito bem pela tomografia. Legal. Então, acho que é um grande papel, e isso está validado, isso é uma das principais indicações que a gente vê no nosso dia a dia mesmo. Outras situações, stent a gente é muito ruim, tá? Acho que é uma coisa importante de lembrar todos, né? Faz muita diferença o paciente e o aparelho. Então, você precisa estar numa máquina adequada e um paciente não muito obeso, que frequência cardíaca estável e baixa. E mesmo assim, a gente consegue ter uma resolução boa em stents grandes, proximais. Se você quer avaliar um stent de tronco, por exemplo, acho que a tomografia pode ajudar. Mas aquele stent pequenininho, distal, é muito comum a gente deixar como avaliação limitada. Às vezes a gente só consegue ver e dizer que ele está pérvio. Então, o stent ainda é um grande desafio nosso e acho que vai demorar bastante para a gente conseguir ter uma imagem adequada mesmo. Tem algum número mágico de diâmetro de stent? O que se diz é 3, né? 3 milímetros. Mas na prática, mesmo com 3, é muito comum a gente ter uma avaliação limitada mesmo. Legal. Tá? Então, infelizmente, a stent é um problema. Então, como eu falei, a tomografia consegue excluir doença, né? Então, se o paciente ele tem muita doença, a qualidade da tomografia obviamente cai. Tá? Então, se você pega um paciente revascularizado,
é uma coisa meio contraditória, porque a gente consegue ver o enxerto muito bem. Então, se a dúvida é no enxerto, a tomografia vai muito bem. Legal. Agora, se você quer ver o leito nativo, eventualmente uma progressão de doença no leito nativo, o nosso desempenho é muito ruim. Tá? Revascularizado é bem interessante, né? Acho que saiu um trabalho uns anos atrás, né, de grupos gregos, né, que eles preconizavam fazer a tomografia antes do CAT, e mostrando que você tinha vantagem em tudo, volume de contraste, radiação, então melhorava a qualidade da angiografia. Então a gente começou a fazer um pouco mais por conta disso também. Legal. E nesse trabalho é interessante que a informação que eles usavam da tomografia nem era de degeneração de enxerto, basta dizer onde estão os enxertos e se eles estão pérvios. Então isso já ajuda bastante, né, naquele paciente que depois ele vai fazer um estudo invasivo também. Eu não sou hemodinamicista, mas talvez poupe um pouco aquele, cadê a ponte? Procura a ponte, né? Exatamente. Fica procurando. Sim. Né? É verdade. Que legal. Realmente. E sabe, de coronário, eu tenho mais 2 dúvidas. Eu também tenho. Então vou falar uma, depois a gente intercala. Acho que é o que a gente mais usa. Eu falei, Dr. Walter, aqui pra gente é o maior prazer e privilégio ficar tirando as dúvidas que a gente traz aqui de muito tempo. Pra mim é um prazer também. Uma das coisas, eu pego muitos casos de minoca no dia a dia. Sim. E às vezes a gente tem de novo, recursos limitados de imagem intravascular, etc. Qual que é o poder na prática? Como que é a acurácia, tanto teórica como prática, para detectar dissecção de coronária? Ixi, dissecção é complicada mesmo, porque lembrando, né, que quando a gente fala em dissecção de coronária é diferente de dissecção de vasos maiores, né, que a gente encontra o flap, uma falsa luz com contraste. Às vezes a gente tem essa imagem, mas o mais comum é a gente encontrar hematoma na parede da coronária, né? Então você tem uma redução da luz da coronária e um espessamento na parede dela. Então, mesmo quando a gente consegue detectar isso, muitas vezes dá dúvida se é a teromatose ou alguma outra doença, tipo vasculite, né? Então, infelizmente, a gente não vai tão bem assim. Assim, o método... Teve alguns trabalhos que a acurácia foi muito boa, né? Então, acho que isso animou as pessoas, mas... acho que desculpa jogar um balde de água fria. Então é difícil de bater o martelo. A verdade vos libertará, é isso. Tem que saber o que Acho que depende um pouco também, de novo, né, de que vaso que a gente está falando, né? Então, se pega bastante dissecção em CX, marginal, aquela região a gente erra bastante mesmo. Então, porque às vezes a gente espera também um milagre, né? Então é bom saber, porque você fala, não, pede angiotomo que vê bem parede, deve ver bem dissecção. Então, muitas vezes a gente consegue ver a alteração, mas é que já vem a dica de vocês de que aquilo pode ser uma dissecção. Mas num paciente, teve um caso recente que o paciente tinha alguns sintomas atípicos e a gente descrevemos podendo corresponder à dissecção ou à teromatose. Legal. Então, frequentemente vai acabar terminando nisso mesmo. Legal. E aí, eventualmente, a dissecção me parece ser uma questão desafiadora, até pro CAT também, né? É uma situação que talvez valha a pena até juntar os métodos. Pô, viu uma coisa, né, um hematoma ali na parede, na angiotoma, e no CAT eventualmente pode fazer um OCT ali, né, ver se tem flap, alguma coisa assim. Com a CT ajudaria, né? Que é difícil, né, na prática. Ultrassom, aí ver se aquilo tem mais... Sim. Enfim, mas realmente. E ainda, doutor, pode perguntar? Não, manda ver, vamos intercalar. Porque a minha pergunta é a seguinte. A gente ouve falar muito do eco, da variação interobservador. Eu queria saber se existe algum dado em relação à tomografia e ressonância. Se a questão interobservador é tão importante quanto no eco. Ou se é um pouco mais uniforme. Porque no eco, isso é super comum na nossa prática, assim, né? A gente vê ali. Queria saber isso, se tem algum dado sobre essa questão. Da tomografia, a gente tem uma variação considerável. É menor do que o eco, mas ela é muito maior do que outros métodos, né? Assim, a minha formação é de radiologia, você pega outras áreas de radiologia que é tudo muito mais branco no preto. Os nossos colegas radiologistas até brincam com a gente, que realmente ele tem um grau de subjetividade muito grande. Então, infelizmente, tem bastante variação mesmo. É que, de novo, vai depender de com quem você procura, né? Compara, né? Sim. Porque, infelizmente, o eco tem muita mesmo, né? A depender de máquina, a depender de quem está operando, né? Sim. A depender do paciente, daquele momento do paciente também, às vezes a janela... Assim, N coisas, né? Então, infelizmente, o eco, ele é notório por isso, inclusive, né? Sim. Então, a tomografia acho que está no meio do caminho entre uma tomografia de crânio, tórax, e de outros métodos da minha área, né? De radiologia, né? E o eco, tá? Então, infelizmente tem.
um pouco mais do que a gente gostaria. Tá. Eu acho que essa pergunta, desculpa, só é muito, muito, muito boa, porque a gente está habituado a trocar uma ideia com o colega do eco. Dá uma olhada nesse exame, repete o exame. Talvez a gente já faz isso na prática, mas acho que é importante todo mundo lembrar que tem que trocar uma ideia com o radiologista. Sim, né? Sim. E é bom que talvez, diferente do eco, talvez, né, posso estar enganado, depende menos da mão. Então, você pode fazer talvez até uma auditoria de um outro exame, né? Sim, é verdade. Mas depende de máquina também, né? Então, assim, é uma máquina, um exame feito numa máquina um pouco mais antiga, de, vamos dizer assim, 64 canais, com uma outra máquina de um outro fabricante, pode ser diferente. Então, tem isso também. Legal. Sim. É que a gente tem um hábito muito menor de fazer isso com a tomo do que no eco. Né? Na tomografia, você recebe um laudo de obstrução coronária, em geral, é como se tivesse escrito na pedra ali, aquilo, não é? É tipo um laudo de patologia. A gente esquece que existe uma pessoa ali que está interpretando. Máquina, uma situação, né? O paciente estava com FA na hora. Sim. Né? Então, um desabafo é que isso acontece, assim, a mesma crítica tem do outro lado também. Assim, de novo, eu venho de uma formação radiológica, que é aquele típico médico que não quer contato com o colega, né? Sim. Então, que ele fica trancado no subsolo, né, dando laudo. Sim, na caverna. Isso a gente reforça bastante isso com os nossos residentes também, né? Que o contato é importante, essa interação mesmo com o paciente é importante, né? Que é um pouco diferente do perfil típico do radiologista. Né? Legal. Que legal. Muito legal. E na ressonância, não vamos abrir tanto ressonância agora, mas só para como a pergunta, a ressonância tem a mesma variabilidade ou menos? É que a ressonância você pode enxergar ela com, assim, várias informações podem ser extraídas da ressonância mesmo, né? Então tem muita coisa objetiva que a variação é muito pequena, de mensuração de câmara, de função ventricular, que uma boa parte disso é realmente automatizado mesmo. Então, você já consegue uma medida quase automática, né, usando ferramentas de estação de trabalho, né, de tamanho de cavidade, de função ventricular. Mas tem outra parte que é a detecção de realce tardio, por exemplo, mesmo a quantificação de realce tardio, que é uma coisa que foi vendida como uma coisa objetiva e com pouca variação, não é nada disso. Nossa, tá. Então, o mapa paramétrico é a mesma coisa, tá? Acho que são as duas técnicas, né, que recentemente tiveram bastante destaque, né, e foi vendida exatamente assim. Temos um número objetivo que a gente consegue extrair da tomografia, da ressonância, né, que dá a entender que é uma coisa que não tenha variação, que seja uma coisa confiável, e não é nada disso. Dependendo de onde você mede, como você mede, é diferente mesmo. Ajuda, assim, é uma tremenda ferramenta, né, Sim. A gente tem o que melhorar ainda. Legal. Isso é o tipo de coisa que o Taleb fala que é a cama de Procus, né? São aquelas simplificações que te dá a impressão de ser uma coisa que é simples. Na verdade, você está tirando totalmente a nuance, né? É mesmo. Legal. E eu vou puxar uma pergunta que vai muito na linha da variação interobservador, que é: a gente ouve que as lesões vistas na angiotomo, quando vai para o CAT, tende a superestimar o grau de obstrução. Como a gente tem dado dessa relação de uma forma geral? Como que é isso? É que os exames são diferentes, né? No CAT, assim, você dá um monte de vasodilatador, você pressuriza a artéria, então basta comparar a imagem, né? Além da questão da resolução de um método e do outro, né? Então, as artérias ficam enormes mesmo, né? Verdade. Então, tem uma diferença dessa graduação mesmo. Mas tem uma outra questão que é um problema inerente da tomografia, que é a placa calcificada. Que ele tem um artefato que ele dá uma estufada, né? Então ele parece muito maior do que ele realmente é. Então, especialmente em placa calcificada, especialmente com quem tem menos experiência, a tendência é superestimar mesmo. Então, não sei se é exatamente disso que você estava comentando. Não, exatamente, porque às vezes você fala assim, tudo bem, a acurácia nunca vai ser 100%, mas a tendência maior, se for errado, é errar para aumentar o grau de obstrução. Dificilmente vai dar uma placa discreta, que na verdade é uma placa grave, né? Especialmente em placa calcificada, de novo, né? Só que você deve perceber que com alguma frequência a gente dá a placa limitada pela calcificação também, tá? Que é uma forma honesta, e realmente não dá para ver o que está por trás. Então, essa semana a gente teve um caso de uma placa que a gente deu como limitada, a minha impressão é que não tinha estenose e tinha. Inclusive colocou um stent lá. Então, realmente é uma limitação da tomografia mesmo. É igual ao stent, né? Que é uma outra situação que você tem uma estrutura densa lá, né? Que dá o mesmo artefato e em torno daquela área densa você não consegue enxergar. Legal.
Nossa, muito bom. Show de bola. Eu acho que da parte de coronário especificamente, né? Fechamos. Que bom. A gente queria continuar no tópico tomografia. Ressonância, gente, guardem aí, que daqui a pouco a gente abre. Que é um mundo maravilhoso também. Em relação à tomografia, também, assim, quando a gente vai ler nas diretrizes mais recentes, a impressão que ficou pra mim é que a indicação da tomografia cardíaca tem se expandido muito, né? Cada vez mais. Indicações que vão desde a endocardite ali, né? Até congênitas, até avaliação de marca-passo de dispositivos e tudo mais. Então, abrindo valvopatias e junto com esse endocardite, o que eu queria perguntar nossa, tem tanta coisa, né, de tomografia e válvula, mas assim, eu acho que a primeira coisa seria, antes de fazer uma intervenção valvar, principalmente percutânea, né, quais são, assim, os parâmetros mais importantes que vocês olham na tomografia? Aí, eu acho que talvez eu esteja falando principalmente da TAV. Na verdade, a tomografia é bastante feita para avaliar aquele paciente que já teria uma indicação, uma possibilidade de realização do procedimento mesmo, né? Então, as medidas que a gente coloca, muitas são para auxiliar o colega que vai fazer o procedimento e para ele fazer aquelas escolhas, né, de modelo que vai ser usado durante o procedimento também. A gente contribui não tanto em relação à avaliação do grau de estenose, por exemplo, né? A gente tem como fazer isso, né? O score de cálcio, por exemplo, né? Mas acho que é numa etapa um pouquinho anterior. Né, aquele paciente com estenose aórtica de baixo fluxo, baixo gradiente, por exemplo, né, que acho que a atuação é maior do que naquele paciente que já sabidamente vai fazer o TAV. No TAV mesmo é mais para programar o procedimento. E aí é uma tremenda ferramenta, né, que a gente participa não somente da avaliação cardíaca, mas de todo o mapeamento do caminho que vai ser percorrido, né, pelo aparelho, desde a região inguinal, procurando alguma alteração que possa dificultar o procedimento, né, o diâmetro vascular, alguma placa mais irregular, tortuosidade e assim por diante, tá? Perfeito. E quando infecta essa válvula, assim, aí, acho que passando até um pouquinho para endocardite, quais são as principais aplicações da tomografia na endocardite atualmente, assim? Isso ainda é uma coisa bem nebulosa mesmo, né? Tá. Assim, a gente começou a fazer exames mais para avaliar aquela região periprótese, né? Que isso sabidamente a gente vai bem, né? Abscessos, áreas de vazamento, né? Leaks paravalvares, tudo. E talvez nesse caminho a gente começou a perceber que a gente consegue ver alguma coisa da válvula, né? Especialmente em aparelhos com uma qualidade boa, exames feitos com uma qualidade boa também. O eco ele tem um pouquinho de imprevisibilidade, né? Assim, a ideia que eu tenho do eco é que se ele conseguir acessar bem, se ele conseguir enxergar aquela região bem, ele é muito melhor que a tomo. Tá. Muito melhor que a tomo, muito melhor que a ressonância, né? Só que muitas vezes ele não consegue. E a gente tem o mesmo problema com o ultrassom, né? Que também é um tremendo método, mas muito operador dependente, etc., né? E muitas vezes nem é por maldade, mas assim, às vezes nem o colega do eco ele consegue perceber algum setor, alguma região que ele não conseguiu avaliar muito bem. Tá. Então, acho que a tomografia surgiu para preencher essa lacuna, vamos dizer assim, né? Quer dizer, realmente é um método complementar ao eco. É muito mais comum o eco detectar e a gente não conseguir detectar. Entendi. Tá? Assim, em alguns casos, especialmente em algumas regiões onde o eco tem mais dificuldade, a gente acha vegetação, assim, coisas que parecem óbvias, né? Que deveriam aparecer claramente no eco, a gente consegue detectar. Mesma coisa nova mesmo. Eu não sei se tem alguma coisa mais formal. Legal. Então, é que realmente eles trazem isso, né? A possibilidade de fazer a tomo para eventualmente ver um abscesso e tudo mais, mas eu não tinha tanto essa ideia, né? De que é o eco, e às vezes o eco não vendo, a gente pede a tomografia, né? Isso é bem... Uma situação bastante lá, né? Sim, é verdade, tá? É uma coisa que atrapalha o eco também é metal, né? Então, em pacientes que já tiveram alguma abordagem, que tenham desde uma prótese até uma endoprótese, às vezes a gente consegue ver melhor. Tá. Então a gente não tem aquela sombra mesmo. O metal atrapalha a tomo, acho que num grau menor do que o eco. Então, para procurar espessamento, trombose de válvula, por exemplo, né, HALT, RAM, né, que está um pouquinho na moda também, né? Sim. Tá. Acho que eu podia aproveitar exatamente esse tema, porque comentando de complicação, né, endocardite é uma que vem ganhando espaço, acho que até está nos critérios agora, enfim, né, vem ganhando espaço, mas uma dúvida clínica que a gente tem com uma certa frequência é, essa prótese está com disfunção, muitas vezes até biológica.
e a gente pede a tomo para ver se tem trombo. Como que é? Dá para diferenciar bem? A gente tem visto, a tomo tem nos ajudado bastante na prática, mas qual que é a acurácia? Como que vocês veem ali na hora se tem trombo ou não? A gente consegue ver a válvula espessada e dizer que aquele espessamento não é calcificado, assim, que é um espessamento hipoatenuante. Na verdade, pode ser alguma outra, pode ser uma alteração de alguma outra natureza, panos, por exemplo, né? Então, assim, a gente não consegue dizer que é um trombo, tá? Infelizmente, que é o mesmo problema que, de certa forma, a gente tem em relação à endocardite, né? A gente vê uma estrutura mais espessa, hipoatenuante, que muitas vezes vocês mesmos, o colega do eco perguntam, mas é isso, é trombo ou é vegetação? Tá? Realmente não dá para saber. Tá? Então, o que a gente consegue detectar é isso, um espessamento da válvula, eventualmente com uma limitação na movimentação dela. Tá? Às vezes ela é uma coisa um pouco mais protrusa, mais nodular, e a gente consegue sugerir uma etiologia. O mais comum é um espessamento regular, vamos dizer assim, né? Próximo da inserção. Tá. Legal. E é muito bom quando a gente coagula, repete e não tá mais lá. Sim. Aí fica mais fácil. A gente fica feliz também. E até aproveitando, se puder comentar um pouquinho sobre Halt e Han, que é uma coisa que tá na moda e eu acho que é muito pouco falado, né? Certo. Assim, em outros canais, a gente podia comentar um pouquinho. Não tem muito mais o que comentar. Acho que é isso que a gente que acabamos de falar mesmo, né? A gente faz o exame pareado com eletrocardiograma, né? Então a gente consegue avaliar ao longo de todo o ciclo cardíaco, como a posição das válvulas, né? A nossa resolução temporal é pior do que o eco, bem pior do que o eco, mas a gente consegue enxergar a válvula espessada. Geralmente esse espessamento começa na inserção dela e se propaga em direção à margem livre. A gente quantifica isso, a porcentagem de espessamento, e com essa avaliação ao longo do ciclo cardíaco, a gente tenta ver se isso está causando alguma limitação na abertura dela. E aí o Halt é a sigla não me lembro agora, mas é o espessamento. O espessamento, né? isso. E o Han é quando tem a limitação. Alteração de mobilidade. Isso, exatamente. Legal. Exatamente. Nossa, realmente. Eu acho que de válvula acabamos ficando é muito tável. Para válvula mitral especificamente, tem alguma aplicação da tomografia, além dessa questão de trombose de prótese que vocês para mitral, para mitral não nativa, vamos dizer assim, né? A gente pode ajudar a programar o implante de um dispositivo endovascular também, em anéis muito calcificados, né? Sim, que é aquele valve em MAC. Isso, né? isso, exatamente. E a tomografia ajuda um pouco, talvez, a medir o tamanho, Isso, a extensião da calcificação, a distribuição dela, a espessura da calcificação, vários sinais que tem até scores, né? Sim. Para ver se a viabilidade, né, do procedimento e a chance de complicação. Perfeito. Legal. E até uma dúvida prática também, às vezes a tomo nos ajuda a ver se o paciente é trivalvularizado, bivalvularizado. Quão fácil ou quão difícil é isso na tomo? Isso dá para ver bem. Acho que melhor do que outros métodos mesmo. Então a gente vai ver... fica em dúvida. Sim. E inclusive a gente consegue ver alturas de comissuras, por exemplo, né? Então a gente consegue sugerir, por exemplo, que é uma alteração adquirida, por exemplo. A gente vê as 3 comissuras simétricas, né? E uma entre 2 válvulas aderidas, né? Então provavelmente aquela válvula se desenvolveu normalmente e tardiamente as 2 se fundiram. Diferente de uma outra que você continua vendo as 3, só que uma comissura um pouco mais baixa. Então uma é menos desenvolvida, né? Então aquilo, ele chegou a formar 3 válvulas, mas precocemente fundiu. Que também é diferente daquela verdadeiramente bivalvular, né? Que você só tem 2 seios e 2 válvulas. Tá? Legal. Então dá para ver bem, sim. Show de bola. Perfeito. Acho que de válvula, acho que é isso, né? Assim, as principais dúvidas que a gente tem. Uma outra coisa, vou pular antes de falar de congênita, é de dispositivos intracardíacos. Então, marca-passo, CDI. Como que é essa avaliação? Porque às vezes a gente tem dúvida de infecção de dispositivo, mesma coisa endocardite, né? Infecção dispositiva, aí faz o eco, dúvida. A tomografia consegue ajudar também nessa detecção de infecção de dispositivo? Como que é? A gente consegue detectar algo aderido ao cabo, que não é calcificado. Então, é a mesma coisa, a gente não consegue dizer se aquilo está infectado ou se é só um trombo. Tá? Isso é um problema mesmo. Tá? E também tem a outra aplicação que é procurar aderência. Né? Então, naquele paciente que ele vai trocar o cabo, né, a gente procura algum sinal de fibroaderência, calcificação ou a perda da mobilidade em relação à parede da cava superior. Tá. É porque na hora de fazer a extração do eletrodo, né, é um exatamente, desafio imenso. Exatamente. Tá. Isso acaba sendo muito crítico na veia cava superior intrapericárdica, né?
tá? Sim. Na porção mais inferior da capa. Sim, porque aí tá? se rasgar ali, né, na hora de tirar, tampona e... E vocês veem a mobilidade do ciclo, né? Isso, exatamente. Legal. Eu acho que é um dos exames mais pedidos, a gente estava conversando, os mais pedidos lá por nós, no PS. E aí, doutor Walter, por exemplo, na hora de fazer o pedido de uma tomografia como essa, porque a angiotomo de coronária é fácil para todo mundo, é angiotomo de coronária, beleza, vou ver a coronária. Quando eu vou fazer para avaliação de endocardite ou para avaliar marca-passo, como que é esse pedido? É tomografia cardíaca ou é angiotomo? Como que é? Essa é uma pergunta que não tem resposta, porque não é um exame que exista, né? Então, a gente entra tentando uma coisa um pouco bem mais complexa, que é cobrança. Assim, a gente até estava conversando um pouco antes de começar a sessão, de que o score de cálcio, por exemplo, é um método que não existe, né? Então, muitas vezes o paciente, vocês querem a informação da angio, do score, mas não dá para pedir, porque não é um exame, oficialmente é um exame que não existe mesmo. Então, eu acho que se alguém quiser uma alteração uma avaliação desse tipo de alteração, eu acho que eu ligaria para o colega do local onde vai ser feito o exame. Tá? E aí, assim, em termos de cobrança, é uma coisa nebulosa mesmo. Assim, a gente pode, depende do tempo de máquina, depende alguns convênios, N fatores mesmo, né? Sim. Então pode ser desde uma tomografia, algo igual a uma angiotomografia de coronárias ou uma angiotomografia de tórax. Entendi. Legal. Às vezes é mais de um exame, inclusive, né? É uma coronária mais um tórax. Entendi. Acho que realmente é caso a caso mesmo. Não, maravilha isso, porque eu acho que é uma dúvida que o pessoal tem muito na prática e é interessante saber que tem essa variabilidade interlocal, né? Mas acho que o seu paciente vai fazer. É bem lembrado isso, assim, acho que vale a pena conversar com o médico mesmo, porque atualmente tem tantas variedades, né, de exames, né? Sim. E a gente nem falou, assim, tem muita coisa muito diferente que a gente está falando de avaliação de veia cava superior, por exemplo, né, de trick valve, por exemplo, né, a gente começou a fazer também. Então, muitos exames novos aparecendo. Sim. Então, se sair um pouco do padrão, acho que vale a pena trocar uma ideia com o colega que vai fazer mais uma vez, né? Eu falo estando os residentes, ainda mais agora, março, né? Como que pede? Falo, cara, tá em dúvida. Troca uma ideia com o radiologista. Não tenta adivinhar, né? Não, mas é isso mesmo. É muito importante a gente saber o que vocês querem ver, qual que é o objetivo do exame também. Legal. Sim. E de indicações, tem mais uma aqui, que é congênita. E aí abre um leque enorme. Até lembro, há uns anos atrás, até contar rapidamente, uma paciente com uma disfunção de VD, jovem, ninguém descobriu que ela tinha. Eu fui mostrar pro senhor, faz anos, fui mostrar pro senhor o exame. Olha aqui, ó, veia pulmonar. Tá com drenagem anômala. Paciente, ó, tempão. Aí depois você repetiu o exame, tá lá, diagnóstico feito. Como que a tomo pode... É uma paciente, assim, claro, congênita é muito da multimodalidade, né? Sim. Mas o que a tomo vê bem em termos de, enfim, conexões, drenagens, como que é essa aplicação? Desculpa, só para complementar, é que quando a gente rodava na congênita, me chama muita atenção tanto de tomografia cardíaca que eles pedem. Verdade. A gente fica um mês só lá, né, mas chama muita atenção. Toda criança pede a tomo, então acho que complementando isso é uma coisa que a gente viu muito. Super útil, né? Então, assim, acho que a primeira coisa eu voltaria no início do nosso bate-papo, né, que a qualidade e a dose de radiação depende muito da máquina, né, que você tem à disposição. Então, depende muito de onde você está trabalhando. Então, vamos pegar os dois locais que eu trabalho, que felizmente a gente tem à disposição uma máquina bem rápida, bem moderna, que a gente consegue fazer uma aquisição com uma qualidade excelente, com uma dose baixa de radiação. Legal. Então, dá um pouco mais de liberdade para abusar um pouco, né, da indicação. Mas, assim, às vezes, numa máquina mais lenta, de 16, 64 canais, a dose de radiação acaba ficando meio proibitiva. Tá. A literatura fala bastante em ressonância cardíaca, né? Quando a gente pensa em cardiopatia congênita. E faz sentido, né? Que é um exame que não tem radiação, que é um exame seguro, que pode ser repetido quantas vezes quiser. Só que ele esbarra nessa questão do tempo de aquisição. Então, é um exame que demora, às vezes, 1 hora para ser feito, né? E muitas vezes você precisa de apneias. Então, você precisa entubar a criança, fazer várias apneias para fazer a aquisição. Então, a ressonância não é tão inócua assim quanto a gente gostaria. Tá? Então, acho que as recomendações não podem explicitamente falar, façam mais tomografia. Mas, na prática, é isso que a gente faz, porque é um exame muito rápido. Então, às vezes, o paciente vai lá, você faz um charutinho, né? Só um pouquinho, injeta o contraste e adquire. Tá? Mas é um método que tem radiação.
Então, tem uma velha discussão se essa radiação que a gente usa nos métodos diagnósticos, o quão deletério isso é. Isso ainda não tem resposta, né? De tempos em tempos sai algum trabalho correlacionando com neoplasia, né? Saiu um recente, né, no JAMA, né? Então, ainda é uma coisa em aberto. Pesando tudo e o quanto a gente consegue ajudar, acho que não está errado a forma como a gente faz. A gente faz bastante tomo mesmo. Legal. Muita tomo mesmo. Tá? Comparando tomografia e ressonância, né? A ressonância consegue ver muito bem a função ventricular, quantificar, né, a função ventricular, procurar fibrose também, que são duas coisas que, em princípio, a gente não consegue ver na tomografia. Tá? Nessas máquinas mais modernas, a gente consegue avaliar a função por tomografia também. Uma via de regra é uma limitação da tomo. Então, se for para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, a tomografia geralmente a gente usa para avaliação vascular, vascular mediastinal. E a avaliação intracardíaca acaba sendo mais eco e eventualmente ressonância. Tá? Então, tubos e conexões. Exatamente, tá exatamente. Tá? É um cenário um pouquinho diferente do INCOR, né? Que a gente consegue ver muita coisa intracardíaca também, né? A avaliação de CIVs, a posição de CIV para tunelização, muita coisa que originalmente era o território de outros métodos, a gente faz bastante e faz bem. Mas acho que é um pouquinho a exceção. Acho que é uma felicidade da gente ter uma máquina que permita fazer esses pequenos abusos, né, de indicação. Tá? Nossa, muito legal. Acho que é isso. Eu lembrei de uma coisa que eu vou querer voltar um pouquinho, mas eu não posso deixar de perguntar, de coronária, que é uma coisa que tem uns anos que eu ouço falar, eu queria saber em que pé que tá. Que assim, a gente fica, como o senhor falou, fica na avaliação anatômica, funcional, e a tendência do CAT é cada vez mais somar os métodos. E a gente sabe que está surgindo o FFR da tomo. Como que tá isso? A gente já chegou o software no Brasil? É algo que dá para ser laudado? Como que tá? Acho que vou ter que dar uma perspectiva um pouquinho histórica, né? Então, assim, claro, acho que todo mundo conhece FFR de verdade, né? E uma empresa americana surgiu com essa solução, onde a gente envia para eles a imagem da tomografia, pode ser feita em qualquer máquina, tá? E eles analisam essa tomografia e extraem o FFR por tomografia. Ninguém sabe como é que isso é feito. Isso realmente é um black box mesmo. Caramba. Então, essa solução original a gente não consegue fazer aqui, por toda uma questão legal de envio de imagem médica, etc. Né? E mesmo as imagens que são enviadas para lá, uma certa porcentagem é rejeitada por não ter qualidade diagnóstica suficiente, etc. Aí começou a surgir vários trabalhos em cima dessa ferramenta de FFR por tomografia, resultados bons, né? Especialmente naquele grupo de lesões intermediárias. Né? Então a gente vai bem naquele paciente com lesão grave, vai bem naquele paciente com pouca lesão, né? Excluir doença, aquilo que a gente conversou, mas muitas vezes naquela lesão moderada a gente tem dúvida. E esse é o paciente que vai se beneficiar do FFR por tomografia. Aí depois, já que era uma solução privada e realmente um black box mesmo, várias empresas começaram a procurar alternativas para isso. A gente olhando distensibilidade vascular, etc., muita coisa que não deu certo, né? E um dos fabricantes surgiu com uma solução baseada em inteligência artificial. Eles treinavam a máquina a analisar usando casos que foram avaliados por essa empresa. Tá? Que é a que tem saído melhor. Tá? O problema aqui é a Anvisa. Tá? Então, eu sei de 2 hospitais grandes aqui que têm a solução, mas eles não podem oferecer e cobrar, né? Tá? Assim, por causa dessa limitação legal. Tá? Eles fazem essa avaliação, ajuda realmente, né? Nos ajuda bastante. Então, você tem uma lesão moderada, você faz essa análise e vê que está alterada, você tende a valorizar mais aquela alteração ou não. Legal. Tá? Mas eles não podem cobrar. Assim, um método que oficialmente, de novo, não existe. Legal. Tá? Gente, que coisa. Essa empresa americana não ficou interessada em vender isso, né? Fora eles estão fazendo bastante? Né? Eles fazem bastante, sim. Legal. Sim. Que coisa. A Angiotomo vem com muita força. Mas assim, tá sendo tão interessante essa conversa, porque assim, tá aterrissando algumas coisas que a gente, na clínica, a gente acha que, nossa, daqui a pouco o FFRCT já tá nos laudos todos, entendeu? Uma coisa assim, pra amanhã. E mais ou menos assim, né? Não é bem pra amanhã, tem questões legais, tem questões de direito, né, de propriedade intelectual ali e tudo mais. Então acho que dá uma boa mesmo que tivesse maduro, assim, disponível, não é todo mundo que se beneficia mesmo. É a mesma população que poderia se beneficiar de uma perfusão por tomografia.
né, que é aquele grupo de lesão moderada mesmo, né? Sim. Aquele caso que você tem uma lesão intermediária, quer saber se aquela lesão tem alguma repercussão ou não. Sim. Então, se o exame não tem, assim, claramente é uma lesão grave ou um exame pouco alterado, que é a maioria dos casos, né? Tá? Então, acho que tem uma população específica, mas realmente eu gostaria que tivesse. Tá? Vamos torcer para isso se desenrolar. E como que é a perfusão por tomografia, aproveitando o gancho? A gente participou de trabalhos validando, né? Você faz uma avaliação anatômica, então faz uma angiotomografia como você faria normalmente, né? E também estressa o paciente, da mesma forma como a gente estressa na ressonância. E durante o pico do estresse, você injeta contraste e procura áreas de hipoperfusão. Que legal. Tá? Então, geralmente isso é feito de uma forma estática, então é uma fotografia daquele momento que supostamente o miocárdio estaria bem perfundido. Tá? Tem máquinas mais modernas que tentam até fazer uma forma dinâmica isso, inclusive até quantificando. Tá? Que isso, se realmente isso der certo, e parece que eles estão indo bem, realmente vai ser mais um divisor de águas mesmo, né? Então, uma perfusão quantitativa por tomografia. Tá? É um exame trabalhoso e você acaba tendo que escolher olhar bem a anatomia ou olhar bem a perfusão. Tá? Ou você faz 2 exames, né? O paciente vem um dia, depois repete no outro dia. Então, é um exame que acabou não pegando muito. Tá? E em parte também porque é uma solução que outros métodos já oferecem né? Cintilografia, ressonância, tá? E oferece inclusive, especialmente a ressonância, né? Sem a questão da radiação. Tá? Então, não é um método que pegou bem. Tá. Legal. Ele funciona naquele grupo de novo, né? De lesão moderada, né? Na prática, a gente faz muito pouco. Muito, muito pouco mesmo. Eu acho que faz... Nossa, eu não lembro quando foi a última vez que a gente fez. Tá? Legal. De bola. Acho que aí estamos... Acho que antes de ir para ressonância, só a gente falar de tomografia, a gente tem que falar de contraste um pouquinho, né? Sim. Eu acho que acho que as duas grandes questões do contraste quando a gente pensa são rim e reação alérgica, né? Acho que a gente pode começar pelo rim, que talvez seja o ponto mais, talvez até polêmico, assim. Na prática, como que vocês fazem? Assim, primeira pergunta é ainda uma questão importante com os contrastes novos? Talvez nem tenha essa resposta definitiva, mas eu queria saber como que o senhor vê isso hoje. Certo. E como que é feito, para quem é feito, preparo renal, né, ambulatorial principalmente. Certo. Isso também é uma questão controversa, tem saído algumas informações mais novas, até a gente questionando se isso realmente existe, se ele realmente é nefrotóxico como a gente imaginava. Que é diferente de uma injeção intra-arterial, né, como é feito no CAT, por exemplo. E o volume de contraste, etc. O contraste melhorou, então talvez não faça tão mal quanto a gente imaginava alguns anos atrás. Né? A gente ainda é uma preocupação, claro, né? Enquanto questão de vamos ser precavidos até ter uma informação definitiva, então a gente leva em consideração função renal. A gente acaba contraindicando mais em função bem alterada 30 de clearance, por exemplo, né? Tá? A gente toma mais cuidado com populações que tenderiam a ter mais lesão, né? Paciente mais idoso, por exemplo, ou que tem alguma alteração outra, né? Que pode aumentar a chance de ter disfunção. Em relação ao preparo, tem N fórmulas, né? Para tentar evitar isso. Também parece que não funciona muito bem. Então, o que funciona mesmo é a hidratação. Então, o que a gente faz de verdade é hidratar o paciente, especialmente antes do exame, tá? E eventualmente depois também. Tá? Aquele monte de coisa... outras fórmulas para tentar minimizar o risco, parece que não funciona. Então, o único cuidado que a gente toma no dia a dia é isso, a hidratação do paciente. Tá? Até uma curiosidade prática, assim, em geral nos hospitais privados, o paciente ambulatorial, que tem um clearance meio limítrofe, fatores de risco, como que é na prática, assim, a orientação? Ele chega mais cedo, é hidratação via oral, como que... A gente hidrata logo antes do exame mesmo, tá? Ele não fica horas e horas, um tempo hidratando. Tá? Legal, tipo uma hora, assim. Sim. Legal. Sim. E, Walter, o senhor diria que o contraste que é utilizado para tomografia hoje, ele é o mesmo em todas as instituições? Ou tem diferenças de contraste?
Tem mais barato, tem mais caro, tem mais isosmolar? Tem diferença, mas pouco. Pouco. Atualmente, tinha muito mais uns tempos atrás, assim como ressonância. A gente vai falar de ressonância depois, né? Que acho que isso foi muito mais contundente mesmo. Tá. Então tem diferença, mas felizmente é menor agora. Tá assim, vários são isosmolares, ou hiposmolares, na verdade, né? Uhum. Então, essa preocupação de, eu não tenho que falar com o radiologista especificamente sobre, olha, tem como usar esse contraste aqui para o meu paciente? Não, geralmente não. Perfeito, tá. Perfeito. Legal. E da alergia, acho que também comentar um pouquinho como que o senhor pensa o preparo, para quem e como que é na prática. Certo. Lembrando que não existe uma contraindicação absoluta, né, de contraste, né? Mas assim, a gente está falando de angiotomografia, né? Então, se o paciente ele tem sabidamente uma reação grave, talvez ele possa pular e ir direto para o CAT, por exemplo, né? Mas a gente faz preparo em reações moderadas ou leves. Geralmente é antihistamínico junto com corticoide, né? O nosso protocolo tem um protocolo ambulatorial e um protocolo mais rápido, né, de medicação intravenosa. Geralmente são 12 horas antes e 2 horas antes do exame. Tá, uma combinação de antihistamínico e corticoide. Legal. Não, assim, pelo menos dos que a gente pede, a gente não vê muita alergia a contraste. Vocês veem muita alergia? A gente vê sim. No pós-exame? A gente vê sim. O que é mais comum? O mais comum é uma alergia simples, cutânea mesmo, urticária. Às vezes lembrando que, bom, eu vou falar o óbvio, mas não é o iodo, né? Então, o iodo é essencial à vida, então não é o iodo que causa isso. Então, antigamente a gente contraindicava várias coisas que eram ricas em iodo, né? Caqui, isso tudo caiu por terra. Tá? Tem até prova de residência com isso. Sim, é verdade. Tá? Muitas vezes tem relação com a remessa do contraste. Então, uma estratégia que a gente pode usar também é usar uma marca diferente de contraste. Então, o paciente ele teve alguma reação, ele faz o preparo e você muda o fabricante, por exemplo, né? Entendi. Então, pode ser o diluente de alguma coisa, sim, veículo. Sim, exato. Entendi. Ou lotes, né? A gente tem, com alguma frequência acontece isso. Todo um lote causa alguma reação. Gente. Então, algum contaminante que tem... E assim, e a alergia é isso, né? Não é dose dependente, né? Então, um traço de alguma coisa que acabou entrando lá naquele lote que está causando alguma reação. Nossa. Legal. E a gente vê assim, é muito comum ainda ter, né? As pessoas falarem, tem alergia a iodo. Na verdade, seria alergia ao contraste. Sim, né? Eu vi alergia à tintura iodada, A gente ouve bastante isso. Camarão também, a gente fala bastante, né? É um clássico. Então, tem alergia a camarão, pode fazer contraste iodado, não sei que tenha alergia a outra velha coisa. piada de que a gente não injeta camarão, né? Eu amei. Acho que não fica mais claro que isso. Boa. É velha talvez na radiologia, eu nunca tinha ouvido. Eu amei, agora eu vou usar, agora vai ser da cardiologia também. É que camarão é muito alérgeno mesmo, né? Tem algumas substâncias, abacaxi, tem algumas coisas que realmente é muito comum a pessoa ter alergia. Então faz sentido que muita gente tem alergia a frutos do mar, por exemplo, mas não é por causa do iodo. Legal. Perfeito. Beleza, acho que ressou? Vamos para a ressonância. Beleza, acho que seguindo mais ou menos a mesma lógica, Dr. Walter, eu acho que a ressonância, talvez a gente possa entrar mais ainda nessa questão técnica. Se o senhor puder explicar um pouquinho pra gente de como funciona e entrar como que quais são as sequências, o que é T1, o que é flare, puder ensinar, porque eu acho que esse é bem mais inacessado pelo clínico, certo, né? Certo. Puder dar um beabá pra gente. Tá. Bom, a ressonância, assim, é um método muito mais complexo do que a tomografia, né? Envolve campo magnético de alta intensidade. Então, o paciente é colocado dentro de um grande magneto, que geralmente o valor é de 1,5 Tesla. Assim, você tem máquinas mais experimentais de 3, 7, 5 Tesla. Mas, geralmente, para imagem cardíaca, a gente usa de 1,5. Dá para fazer com uma máquina de 3 Tesla, por exemplo, né? Algumas sequências a gente consegue uma imagem melhor, outras acaba sendo degradada por mais artefatos. Tá? Então, geralmente a gente usa de 1,5. Nem vou entrar na parte física, que realmente é complexo mesmo, mas dependendo como você fizer o ajuste da sequência, você consegue ter imagens completamente diferentes. Então, você consegue obter informações teciduais bem específicas mesmo. Então, procurar a quantidade de água, por exemplo, avaliar volume extracelular, procurar fibrose, procurar depósito de ferro. Realmente é um exame muito diverso mesmo. Você tem algumas sequências principais que são usadas, né?
que é a sequência de cine-ressonância, que é feita uma aquisição junto com o eletrocardiograma, parecido com o que a gente conversou com tomografia, né? Então a gente conseguiria separar as imagens de acordo com o momento do ciclo cardíaco, e com isso tem um vídeo, uma animação do coração contraindo. Tá? Lembrando que é um exame, é uma imagem que é feita não em tempo real, então a gente perde do eco, por exemplo, né, em pacientes com arritmia, e só que é o padrão ouro para você ver diâmetro, dimensão de cavidade e função ventricular. A função sistólica a gente vai muito bem, a avaliação diastólica a gente vai muito mal. Então, em vários momentos, a avaliação da ressonância acaba sendo meio complementar do eco. Tá? E tem essa primeira sequência, a gente consegue avaliar perfusão miocárdica, usando a ressonância também. Então, a gente injeta dinamicamente o contraste, vê o contraste passando, né, pelos tecidos, né, isso durante o estresse, sem e com o estresse farmacológico. Tá? Então, consegue ter uma imagem parecida com o que a cintilografia vai oferecer, com o MIB, né. E, além disso, esse mesmo contraste que foi usado, a gente vai esperar um tempo, uns 5, 10 minutos após a injeção, e áreas com lesão celular irreversível, elas vão reter esse contraste, que é o realce tardio. Que esse é bem interessante porque nenhum outro método fornece essa informação, né? Pelo menos com essa qualidade. Ele lembra um pouco o que o PET vai mostrar, né? De área viva, área não viva, mas assim, com a resolução que não se compara com a avaliação pelo PET. Dá para fazer realce pela tomografia, só que com uma qualidade muito pior. Então, realmente, acho que dá para encarar a ressonância como alguma coisa bem específica e um grande ponto forte da ressonância mesmo. E várias outras sequências menos usadas, né? A gente consegue avaliar fluxo, os mapas paramétricos, né? A gente faz, que é o mapa T1, o T2, e acho que dá para incluir o T2 estrela também, né? Que é para avaliação de ferro. O T1 pode ser feito antes e após o contraste, e com isso a gente consegue quantificar o volume extracelular. Tá? Então, o mapa é algo que surgiu como uma grande novidade, né? E foi vendido como uma avaliação, como a gente conversou, né? Uma coisa objetiva, né? Um valor numérico, né? Parece que não é tão branco no preto assim. Hoje a gente sabe que o mapa funciona muito bem para ferro. A gente consegue avaliar muito bem a hemocromatose, consegue avaliar, pelo T1, a gente consegue avaliar algumas doenças, tipo Fabry e amiloidose, e pelo T2 a gente consegue procurar edema. Então, doenças que cursam com edema, você tem uma miocardite, por exemplo, né? Você não sabe se aquela miocardite é aguda ou já antiga, aquela área branca, né, de realce tardio, né? Você vai ver se tem sinal alto no T2, um valor alto no T2, e você consegue dizer que você tem uma inflamação associada à área de realce tardio. Tá? E no mapeamento, como o senhor estava dizendo, quando vocês veem a imagem, é um software que avalia e te dá um número, ou é uma avaliação subjetiva do radiologista que está avaliando? É um software. Software. Tá. Só que aí você tem que olhar com cuidado se não tem alguma imagem falseando algum resultado, né? Mas realmente é uma coisa bem objetiva mesmo. Ele dá uma imagem onde você mede desenha uma área de amostragem miocárdica e extrai um valor numérico de lá. Que legal. Então, o mapa, então, é um derivado de uma sequência, né? Faz, por exemplo, sequência em T1, e aí o mapa é um dado derivado disso, é isso? Não, é uma sequência específica. O mapa, ela pode... o T1 e T2 tem a ver com como você adquire a imagem. Que eles vão dar... Dependendo como você programa a ressonância, ele vai dar uma informação diferente. Então, voltando um pouquinho, né? Você tem uma imagem em T1. Então, você tem algumas estruturas que brilham no T1. Por exemplo, a área de hemorragia, gordura, o próprio gadolínio, ele tem sinal alto em T1, enquanto que o T2, o que brilhar vai ser água. Então, se procurar áreas de edema. Legal. E em cima desse T1 e T2, você tem o mapa T1 e o mapa T2, que são essas mesmas sequências, só que ela é adquirida de forma que você consegue quantificar. Você dá um número, valor numérico. Tá? Legal. E o realce tardio, onde que ele entra nisso? Ele é o realce tardio e aí a gente coloca o mapa T1 e T2 e avalia o que é o realce tardio, é isso? Não tem. O realce tardio é uma ferramenta totalmente à parte mesmo, né? Então você injetou o contraste, o gadolínio, né? Que é praticamente o único contraste que a gente usa na ressonância. Você espera um tempinho e adquire uma imagem. E a imagem ela é calibrada para deixar o miocárdio normal bem escuro e o miocárdio doente bem branco.
Então, o que brilhar lá vai ser a área de realce tardio. Então, o gadolínio é fundamental para o realce tardio. Sim. Para o mapeamento, é fundamental o gadolínio também? Só para a quantificação do volume extracelular. Tá bom. No caso do T1. Isso, assim, você tem o mapa T1, que ele vai dar um valor numérico, você tem o volume extracelular, o ECV, o VEC, né, VEC, que é um valor que você só consegue dar usando contraste. Tá? O mapa T1, o mapa T2 e o T2 estrela você não precisa injetar. Então, você tem uma suspeita de hemocromatose, por exemplo, um Fabry, por exemplo, né? Se você só quer essa informação, você pode fazer um exame sem contraste. Tá? Muitas vezes em ferro a gente faz isso. Tá, assim, a gente olha a imagem, especialmente se você não tem disfunção ventricular, a chance de você ter uma cicatriz é muito pequena. Então, muitas vezes a gente encerra o exame só com o mapa T2 estrela sem contraste. Legal. E, por exemplo, para amiloidose, que eu quero ver um depósito extracelular, eu vou ter realce tardio e também vou ter alteração no T1. Isso, exatamente. É isso? Tá? Ela vai ter uma alteração em vários parâmetros mesmo, né? A amiloidose é um ponto interessante, porque frequentemente você tem disfunção renal. Tá? E acho que mais tarde a gente vai voltar nesse tópico, né? Mas tem essa questão de você poder ter consequências graves usando contraste em pacientes com disfunção renal. Então, surgiram trabalhos tentando usar o mapa T1 para tentar fazer uma avaliação sem injetar o contraste. Aí funciona bem. Em valores extremos, né, um T1 muito baixo ou muito alto, você conseguiria excluir com segurança ou dizer que o paciente tem amiloidose, mesmo sem usar o contraste. O ideal é injetar. Tá? Então, agora, atualmente que a gente sabe que muitas vezes a gente consegue usar contraste de uma forma segura mesmo em paciente com disfunção, a gente tem usado cada vez mais, porque ele dá várias outras informações, tá? Mas tem alguns trabalhos interessantes, tentando fazer um exame sem injetar contraste para diagnóstico ou exclusão de amiloidose. Nossa, que legal demais. E acho que nas miocardiopatias a ressonância tem coisas muito interessantes. Sim. E quantas vezes lá no PS não chega o laudo da ressonância, sugere doenças bem específicas pela ressonância, a gente fica maravilhado. É muito legal. E eu acho que nesse momento a gente vai tentar extrair do senhor como que funciona esse raciocínio em cima da ressonância, porque a impressão é que é uma coisa que são é uma avaliação com muitas variáveis, né? Sim. Então vou tentar extrair essas informações. Assim, a primeira coisa que eu acho que é entre aspas, o básico, que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, o senhor explicou pra gente sobre o realce tardio. Então, injeta gadolínio, 5, 10 minutos, continuou lá. Então, pelo menos na minha cabeça, de uma maneira, talvez seja uma sobressimplificação, mas eu vejo realce tardio, eu penso fibrose. Mas existem os padrões. Existe o isquêmico e não isquêmico, se o senhor puder comentar um pouquinho, mas eu acho que vai muito além disso, né? Localização, padrão, como que o senhor raciocina o realce tardio? Tá. Antes de mais nada, assim, acho que vale a pena lembrar que não é necessariamente fibrose. É uma ferramenta que foi desenvolvida para avaliação de viabilidade miocárdica. Então, a primeira grande aplicação foi procurando áreas de infarto mesmo, né? Cicatriz, tanto um infarto recente quanto um infarto antigo, por mecanismos diferentes você vai ter realce tardio. Então, ele ajuda muito, né, em doença isquêmica. Mas hoje a gente sabe que algumas outras doenças podem ter realce tardio mesmo não sendo fibrose. A gente tem miocardite, por exemplo, né? Então você tem uma área de realce tardio na miocardite que às vezes some. E não devia sumir, né? Se fosse fibrose. Tá? Então, alguns tumores, né? Eles captam contraste também. Né? Então, tem algumas situações que não é fibrose que você vai ter realce. Tá? Mas quase sempre, quando a gente pensa em realce tardio, é fibrose. Tá? E a gente procura realmente a distribuição, o padrão, né, de realce tardio. Lembrando do fenômeno de frente de onda, né? Então, você tem artérias epicárdicas, né, coronárias epicárdicas, que elas vão se ramificando até chegar na região subendocárdica. Então, o local mais sensível à isquemia é a região subendocárdica. Então, o padrão isquêmico é aquele que pega o endocárdio, na verdade, o periendocárdio, subendocárdico, né, e se propaga em direção ao epicárdio. E é uma alteração que respeita território vascular e geralmente é associada à alteração funcional, à alteração contrátil. Enquanto que o não isquêmico seria aquele predomínio no meio do miocárdio, né, o mesocárdico, ou próximo da periferia, né, o subepicárdico, que poderia ser uma miocardite ou alguma outra cardiomiopatia. Né? Dentro das cardiomiopatias, não sei, a gente poderia, por exemplo, pensar nos arquétipos, né, dilatada, hipertrófica e restritiva, né? Na dilatada a gente não ajuda muito. Na verdade a gente ajuda,
porque a gente consegue ver muito bem se ele é isquêmico ou não isquêmico. Tá? Assim, tem aquela velha discussão se existe cardiomiopatia isquêmica, né? Mas de qualquer forma, assim, um aspecto dilatado, a gente consegue dizer se tem um componente de infarto ou não. O que já ajuda bastante vocês, né? Agora, dentre as etiologias, dando uma idiopática dilatada, realmente a ressonância ajuda muito pouco. Tá? A hipertrófica, o fenótipo hipertrófico, a gente ajuda bastante. Tá? Assim, antes de mais nada, já sugerindo, por exemplo, uma sarcomérica, né, típica, né? E algumas doenças mais raras, né, que dão também um fenótipo hipertrófico, né? Algumas doenças de depósito, a própria amiloidose, né? A gente consegue sugerir também pelo realce. Pela distribuição do realce. Tá? E aí, nesse fenótipo da hipertrófica, a dilatada é realmente um desafio muito grande, a gente acaba indo muito pra genética, né? Da dilatada. A hipertrófica, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, aproveitando, antes da gente ir pra restritiva, como que fica essa questão da quantificação da fibrose? Porque o senhor comentou um pouquinho anteriormente, né, sobre fibrose, parece que é um negócio super objetivo, mas talvez nem tanto. E é um dado que entra em score de risco, né? Então, na hora que a gente vai indicar um CDI, por exemplo, um paciente com hipertrófica, ter mais ou menos de 15% de fibrose lá, entra em score e tal. Como que é isso na prática? Então, o problema é que se você pensar num infarto, assim, você tem o miocárdio normal e o miocárdio que infartou. Então você tem aquela área, olhando na imagem do realce tardio, que é preta, que é o miocárdio normal, e a área que é branca, que é a cicatriz. Então é tudo realmente no branco e no preto. Então é fácil dizer quando está terminando o miocárdio normal e começando a área de infarto. Agora, se você pega uma hipertrófica, e já tem trabalho mostrando isso, né, com histogramas de sinal no meio do miocárdio, assim, é uma escala de cinza. Assim, você não tem um miocárdio totalmente são. Ele é todo cinza, heterogêneo, com umas áreas mais escuras, umas áreas mais brancas. Então, porque essa quantificação de fibrose, a ideia é, por exemplo, procurar a área com miocárdio normal, jogar um desvio padrão de sinal em relação àquela área que você supõe que seja normal, né? E esse seria o limite para você positivar um realce ou não. Tá? Então, se imagina um miocárdio totalmente heterogêneo, dependendo de onde você considera como sendo normal, você vai ter valores totalmente diferentes mesmo. Tá? Então, tem essa... você tem como melhorar um pouco isso, aumentando o seu limiar, assim, só considerando aquela área bem, bem branca mesmo, né? E diminuindo o valor de corte. Tá? Então, tem alguns trabalhos mais recentes, né? Diminuindo para 10%, por exemplo. Usando um outro limiar de 6 desvio padrão, diferente do, por exemplo, um 5, né, que a gente usa bastante, e colocando 10 ao invés do 15, né, que muita gente usa. Tá? Mas é difícil, é difícil. Sempre quando a gente quantifica, objetivamente, a gente precisa checar se aquilo bate com a nossa sensação visual. Tá? Então, olhar cegamente um valor numérico que aparece lá é realmente muito perigoso mesmo. Que legal. Então, talvez seja um caso para o clínico sempre discutir com o cardiologista, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. E outra coisa vale a pena sempre tentar fazer no mesmo lugar. Fazendo na mesma máquina, na mesma instituição, né? E idealmente até com o mesmo radiologista, o mesmo imaginologista, né? Fazendo a análise. Para poder fazer a comparação dos exames. Sim. Nossa, super dica. Dr. Walter, além do grau, digamos assim, entre aspas, de transmuralidade, se é subepicárdio, subendocárdio, transmural, a localização do realce entra no algoritmo diagnóstico? Sim. Algumas doenças dão tipicamente realce em algumas regiões, né? Então, na hipertrófica, você costuma ter mais realce onde tem mais hipertrofia. E naquela transição do septo com os dois ventrículos é uma outra área que tem bastante realce, que é a região juncional. Tá? A miocardite, o mais comum é que você tenha na parede inferior-lateral, basal, que é o mesmo local que você tem no Fabry, que é o mesmo local que você tem no prolapso valvar maligno, tá? Que é o mesmo local que você tem Chagas. Então, a parede inferior-lateral é gozada. Assim, muitas doenças dão realce naquela região mesmo. Tá? A sarcoidose também tem um padrão típico, né, de pegar bem a junção entre os dois ventrículos e se estender para o ventrículo direito, que é o que a gente chama de sinal do gancho. Tá? Então, tem algumas doenças que têm uns padrões específicos mesmo. Né? Outras doenças mais raras, POMP, você tem doenças que poupam mais o septo. Então, isso a gente leva em consideração. Legal. Tá? E você tem também, acho que a gente vai chegar lá, né, uma coisa que está um pouco na moda também, que é o realce em anel.
É o ring-like, né? Sim. Que é bastante sugestivo de doença genética. A gente tem, enfim, lá no PS, a gente tem alguns, né? Até porque a gente pega muito paciente que chega eventualmente com arritmia ventricular. Então, se o senhor puder comentar um pouquinho, os residentes sempre perguntam, e aqui, ring-like? Se o senhor puder comentar um pouquinho, o que é o tal do ring-like? O ring-like é aquele realce que é não isquêmico, então ele é mesocárdico ou epicárdico, que na imagem eixo curto pega pelo menos 3 segmentos. Tem na descrição original 3 segmentos contíguos. Então você tem, por exemplo, anterior, ou anterociptal e infraoccipital. Ele tem uma correlação forte com a arritmia maligna. Acho que é uma coisa absurda, acho que era um hazard ratio de 80, era muito alto mesmo. Então, sempre quando a gente encontra, a gente levanta a bola para a doença genética. Lembrando que ele é um critério maior para diagnóstico de cardiomiopatia arritmogênica de ventrículo esquerdo. Tá? Por outro lado, ele não é exclusivo. Tem um trabalho nosso do INCOR, do André Vaz, que ele compilou um monte de doença que não é genética, que dão padrão ring-like. Desde hipertrófica, miocardite, Chagas. Então não é exclusivo, mas sim, ele é bastante sugestivo, né, de genética, né? E a ideia é ir atrás de antecedente de morte súbita, o próprio paciente, né? Legal. E o senhor comentou de Chagas, acho que uma coisa que também eu queria levantar a bola é, às vezes vem o realce de padrão isquêmico, né, transmural ou subendocárdico, que não necessariamente é por isquemia, né? E sim. Tem 2 doenças que enganam muito a gente, né? Que é o Chagas e a sarcoidose, que ele pode simular infarto. Ele deixa a parede fina e com bastante realce, com aspecto transmural. Então, vocês vão pegar com alguma frequência uma descrição de uma área sequelar, uma parede adelgaçada com um realce transmural, que pode ser, assim, em princípio, infarto. Na verdade, vocês vão pegar os dois cenários, né? Que parece Chagas, mas não dá para excluir que tem infarto associado, ou o contrário, né, que parece infarto, só que talvez seja alguma coisa não isquêmica do tipo Chagas ou sarcoidose. São as 2 doenças que a gente erra muito. Tá? E até aproveitando, a gente ouve muito o senhor já comentou, inclusive, tanto do volume extracelular quanto do mapa T1 na amiloidose, né? Quando vem um mapa, qual que é o valor preditivo positivo, ou qual que é a acurácia para amiloidose, ou tem outras doenças também? Como que é isso na prática? Assim? Certo. Onde funciona bem é a amiloidose. Sim, a gente tem... o volume extracelular é ótimo para avaliação. Tá? Poucas doenças dão um volume extracelular tão alto quanto a amiloidose. Você pega um volume extracelular de 40, 45, de novo, né, nunca existe nunca em medicina, né? A gente tem casos de hipertrófica, por exemplo, é muito sugestivo de amiloidose. Especialmente se você tiver outros achados, né? Um padrão restritivo, aumento da espessura, eventualmente um apical sparing, que dá para ver na ressonância também. Nossa, legal. Então, Walter, por exemplo, uma ressonância, uma pessoa que tem uma genética positiva para amiloidose, tem uma disfunção diastólica discreta ali no eco. Eu peço a ressonância vem normal. Eu consigo excluir a amiloidose, a ressonância está normal, não tem volume extracelular aumentado, o mapa tem um normal, aquela pessoa não manifestou a amiloidose, certo? Com o mapa, acho que dá para excluir com segurança mesmo. Tá? Com o mapa T1, acho que é bem interessante. Mapa T1 e ECV é o que é sugerido como a ferramenta mais sensível, né, para detecção. Perfeito. Isso, tá? Ótimo. E ainda, acho que para finalizar a miocardiopatia, dentro da sarcoidose, o senhor comentou que ela tem várias... Às vezes ela engana, né? Sim. Tem alguma... O senhor comentou da parede preferencial, mas eu imagino na minha cabeça, talvez seja até sendo uma pergunta meio leiga. Eu imagino os granulomas no miocárdio. Dá pra gente ver um padrão diferente de outras doenças? Existe uma manifestação típica da sarcoidose? Como que é isso? A sarcoidose, ela dá vários padrões mesmo, né? Então, tem um trabalho antigo que ele compilou a distribuição de realce tardio e realmente pode dar qualquer coisa mesmo. Tá? Ele é mais comum no septo, no anterociptal, basal, e no inferolateral, de novo, o inferolateral basal. Então, o que esse trabalho e alguns outros sugerem é que se você encontrar qualquer realce que não seja isquêmico no septo, especialmente septo basal,
especialmente se ele predomina mais para o lado direito, do ventrículo direito, você tem que levantar a bola para sarcoidose. Legal. Tá? Dos sinais mais específicos, acho que esse sinal do gancho, que me vem à cabeça mesmo. Tá? E como você mesmo falou, são granulomas mesmo, né? Então, às vezes, isso não está em artigo, né? Mas você encontra um realce mais nodular, mais uma pelota mesmo, né? Então, a gente pensa em sarcoidose mesmo, tá? Mas é algo um pouco que a gente ganhou na nossa vivência mesmo. Tá, essa é a minha curiosidade era essa. Se tinha uma coisa que vocês olham e falam, tem uma carinha. Tem mesmo. Porque, em geral, vocês acertam. Então, essa era a minha curiosidade. Que bom. E é interessante porque ele descrevendo a topografia, a gente faz a correlação clínica, que assim, é bem no sistema de condução, né? Septo, região da junção interventricular, ruim, né? que é o que faz bradiarritmia mesmo, BAVT, e assim, até prova de residência, a gente prova do TEC, né? A gente tá aqui falando de prova de TEC também e tudo mais. É típica questão, né? De ter um BAVT, o paciente vem com BAVT, com alguma miocardite, jovem, BAVT, né? BAVT em jovem. Então, assim, acho que a topografia ajuda bem a pensar, né? Isso. Ajuda mesmo, verdade. Legal. Acho que de miocardiopatia, enfim, existe com certeza milhões de outras coisas, mas acho que deu pra gente pegar muitas informações legais. Que bom. De válvula, eu tinha até anotado aqui no roteiro de perguntar pro senhor sobre estrutura e função. Eu vou perguntar, acho que se o senhor puder comentar um pouquinho sobre como é essa avaliação de estrutura e função, mas eu já vou pegar um gancho de uma coisa que o senhor falou também, que tá super em alta, que é o prolapso arritmogênico. Então, se o senhor puder comentar da estrutura, função e da avaliação do prolapso, acho que é bacana. Certo. Né? Tá. Primeira coisa é que válvula é território do eco. A gente geralmente, quase sempre, a gente perde feio do eco. Tanto a avaliação morfológica, né, quanto a avaliação funcional. Tá? A gente tem uma ferramenta que chama contraste de fase, o phase contrast, que a gente consegue mapear fluxo. Então, ela lembra muito o mapeamento colorido do eco. Usando essa ferramenta, em teoria, a gente é tão bom ou talvez melhor do que o eco para avaliação de insuficiência aórtica e insuficiência pulmonar. Tá? Na prática, não é bem assim. Eu olharia caso a caso, janela, máquina, etc. Tá? Mas assim, o que as recomendações dos artigos falam é que a gente seria comparável ou talvez até um pouco melhor nesses dois cenários só. Para todo o resto, estenose valvar outra, avaliação de válvula atrioventricular, é território do eco mesmo. Legal. Realmente a gente perde feio mesmo. Só para você ter uma ideia, quando a gente tem que avaliar uma insuficiência mitral, por exemplo, a gente não consegue medir diretamente o fluxo na mitral. Então, a nossa avaliação é indireta mesmo. A gente, por exemplo, a gente faz avaliação de volume ventricular, então a gente compara o volume da diástole na sístole do ventrículo esquerdo, por exemplo, né? E essa diferença seria o sangue que iria para a aorta, né? E daí a gente mede o fluxo na aorta, usando essa ferramenta. Tá? E essa diferença seria o fluxo que está voltando pela mitral. Então é uma coisa muito grosseira. A gente vai somando erros, então realmente é uma coisa muito limitada mesmo. Tá? Olhar a própria válvula, a nossa resolução espacial é ruim e nossa resolução temporal é ruim. Tá? Então, só para você ter uma ideia, o nosso corte geralmente é feito com 8 milímetros. Tá? É muito grosso. Então é muito, muito grosseiro mesmo. Então, se você quiser ver alguma nuance, alguma coisa pequenininha de válvula, vegetação, sei lá, um tumor pequeno valvar, realmente é terreno do eco mesmo. Tá? E aí tem o prolapso, né? Que isso é interessante, uma coisa nova que tem surgido. A ideia é que o prolapso é uma doença muito comum, como todo mundo sabe, né? Um subgrupo ele se comporta de uma forma mais perigosa, né? Correlacionado com a presença de arritmias malignas, morte súbita. O que a gente procura é a disjunção do anel valvar, então um afastamento, né? Um espaço entre o anel valvar e o final do miocárdio. Tá? A gente olha isso na imagem em 3 câmaras, porque é o único local onde essa avaliação é confiável. Você pode ter essa separação, por exemplo, na parede inferior ou na parede um pouco mais lateral, que se acha bastante em pacientes normais. Tá? Então, tem que ser na avaliação em 3 câmaras. A gente mede a distância entre o anel e o final do miocárdio. Tá? Isso é a disjunção do anel. A gente procura fibrose naquela região também, usando o realce tardio, tá? Que seria um outro achado, né? E alguns padrões anômalos de contração ventricular, né? Uma hipercontratilidade mais basal, que é o que eles chamam de curling. Tá? Então, parece que durante a contração ventricular, a região valvar ela é evertida.
Então, em vez de contrair de uma forma harmônica, quando ele contrai ele faz alguma coisa assim. Não sei se é fácil imaginar isso. Né? Sim, não deu para entender. Né? Então, são alguns dos sinais que a gente procura mesmo. Legal. E normalmente, no prolapso, que a gente ouve prolapso arritmiogênico da válvula mitral, né? Em geral, além da disjunção do anel mitral, vocês veem muita fibrose ali na região? Sim, Como que é? Sim. Geralmente é uma fibrose na parede inferolateral, de novo, na inferolateral. É engraçado isso, né? Eu adorei, porque agora fixei nessa parede. Eu também. Eu aprendi. E também no papilar. Então a gente procura, especialmente na ponta, no ápice do músculo papilar, a gente pode ter fibrose também. Tá? A fisiopatologia não é clara ainda, né? Talvez seja uma coisa simplesmente mecânica, né? Que aquela região é sobrecarregada. Tá. Mas, inclusive, a presença de fibrose é o achado mais importante, em termos de prognóstico, né? De risco de evento. Tá? Perfeito. Ótimo. E aí, a gente fala então de miocardiopatias, um pouquinho de válvula. Muito legal essa questão, assim, de válvula, território do eco. Então, a ressonância, apesar de ser aquela imagem maravilhosa que a gente ama, ela não é perfeita para todas as doenças, né? Eu lembro, você falou isso, eu lembro a primeira vez que eu vi uma ressonância cardíaca, quando eu estava na reunião de clínica, eu falei, nossa, que exame lindo. É encantador, É muito né? encantador. É encantador, porque a resolução é muito bonita, é linda a imagem, é muito linda. E aí, eu vou te perguntar sobre os tubos e conexões, que a gente falou da tomografia, que ela é boa para ver, então, vasos, e a ressonância. Como que é essa avaliação dos tubos, né? Então, das coronárias, das artérias e veias que chegam ali. Porque a gente tem um exame que tem sido cada vez mais pensado dentro da coronária crônica, né? É a ressonância de estresse. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, essa avaliação dos tubinhos e onde ela vai melhor. Certo. A avaliação da artéria coronária é muito limitada pela ressonância. Né? Você tem sequências que você tenta ter uma imagem que lembra um pouco, né, a angiotomografia de coronárias, mas realmente é muito inferior e é muito mais imprevisível. Né? Você não tem... é muito mais variável de paciente para paciente a qualidade da imagem mesmo. E a tomografia é tão boa. Então, e cada vez mais a gente tem feito exames com dose mais baixa, tudo. Então, acho que pouca gente tem perdido muito tempo investindo, né, em avaliação por ressonância. Mas, teoricamente, dá para avaliar, sim, especialmente se você quiser uma avaliação proximal de a coronária anômala, por exemplo, a ressonância é uma alternativa. Tá? Então, você pega uma criança, por exemplo, né, que você queira evitar injetar contraste, irradiar, teoricamente a ressonância poderia ser uma alternativa. Na prática é muito difícil. A gente fez alguns exames em criança, né, tentando avaliar para dizer onde está o ósteo, mas mesmo a avaliação proximal realmente é muito difícil mesmo. Tá? E a perfusão por avaliação de isquemia miocárdica, né, a gente foca no músculo. A gente não procura alteração anatômica de coronária epicárdica. A gente vai ver a consequência no miocárdio. Então, procurar áreas que têm uma hipoperfusão induzida pelo estresse. Tá? E no caso da coronária é interessante porque a gente vai ver a perfusão e vai ver também se tem ali, se tem fibrose, né? Então, se eventualmente o paciente tem disfunção ventricular, se tem sinal de que ele já infartou ali anteriormente, tudo mais. Então, acho que tem ganhado esse espaço, mas acho que é importante então deixar claro que a avaliação é de perfusão, né? Sim. E artérias também ali, a gente não vai usar a ressonância muito para ver isso, certo? Para grandes artérias a gente vai bem, né? Se você quiser avaliar a aorta, por exemplo, artérias pulmonares, né? Mesmo assim, a tomografia é um pouquinho melhor e a tomografia é mais fácil de ser manipulada. E lembrando que, assim, muitas vezes esses exames são avaliados, ou pelo menos o vascular gosta, né, de olhar a imagem, né? Então, muitas vezes ele mesmo faz análise ou refaz a nossa análise usando o computador dele, tá? Isso não dá para fazer na ressonância. Então, ele fica muito mais confortável com a imagem da tomografia. Isso é verdade. Então, que negócio de pegar na mão, né? E ficar só no laudo. Então, eles preferem a tomografia. Perfeito. E a verdade é que é um pouco melhor mesmo. A tomografia consegue ver um pouco mais, tá? Mais prático também, né? Sim. Mas, de novo, lembrando, radiação, etc. Né? Tá. Então, ressonância é uma alternativa, assim, sem dúvida. Legal. Uma outra coisa, assim, uma raridade, mas que a gente teve alguns casos esse ano, e alguns casos no espaço curto de tempo, tumores. Como que é a avaliação de massas cardíacas pela ressonância? Tanto assim, puxando o tumor junto com o trombo, que eu acho que ajuda muito a gente, né? Como que é? Viu uma massa, como que a ressonância pode ajudar? A ressonância, um dos fortes dela é justamente essa questão da caracterização tecidual, né? Por isso que ela é tão boa em cardiomiopatias, né? Então, eu consigo
detectar, achar, né, vários elementos, né, compondo aquele tecido. Tá? Então, a gente consegue sugerir alguma linhagem, às vezes até histológica mesmo, né, em tumores, né? Mas lembrando que, assim, tumores, em princípio, você tem que operar. Então, a ideia da ressonância é procurar alguns, em primeiro lugar, trombo, né, bem lembrado, né, quer dizer, diferenciar um trombo de um tumor. Isso a ressonância vai muito bem. A gente vai procurar a vascularização. Tá? Muito, muito raramente o trombo ele pode ter uma neovascularização, uma exceção da exceção. Então, estruturas avasculares são trombos ou outras lesões do tipo vegetação, tudo. Tá? Então, para essa distinção, a ressonância vai muito bem. Tá? Agora, dentre os tumores, a ideia nossa é procurar algum sinal de que aquela lesão é agressiva, em primeiro lugar, tá? E também tentar achar algum padrão típico de uma lesão que pode ser seguida com segurança. Então, fibromas, hemangiomas, algumas lesões que não precisaria operar, né, que daria só para seguir. Às vezes a ressonância consegue ver. Lipoma também é um ótimo exemplo também. Tá? Mas muitas vezes acaba caindo naquele grupo de lesão indeterminada. Tá? Então, mixoma, por exemplo, né, que é uma lesão muito comum. Tá? Assim, às vezes tem um aspecto típico, mas muitas vezes acaba sendo uma lesão indeterminada. A gente pode até levantar a bola, né, sugerir um mixoma, mas acaba tendo que operar mesmo. Tá? E então, e se a gente puxando lá de trás a trombose de válvula? Nesse caso, a ressonância consegue ajudar? É que muitas vezes tem metal, né? Isso já é uma primeira coisa que limita. Então, o metal nesses dispositivos não contraindica. Tá? Talvez no filtro, né? A gente espera um pouquinho mais, né? Para ter uma fibrose no local. Mas via de regra, ele não chega a contraindicar o procedimento. Uma endoprótese de aorta, um stent, tá? Nada disso chega a contraindicar o procedimento. Dependendo da composição, você tem stent de níquel-titânio, por exemplo. Ele não dá nenhum artefato. Nossa. Então você consegue ver endolique, por exemplo, até melhor do que a tomografia. Tá? Mas quase todas as outras dispositivos têm um componente metálico que dá artefato. Tá. Às vezes dá muito artefato, às vezes realmente você não consegue avaliar nada em torno daquela região. Tá? Então isso acaba sendo uma limitação. Tá? E outra coisa, a resolução espacial da tomografia superior. Tá? Então, pequenas lesões, né? Isso vale para qualquer doença, a tomografia vai conseguir ver melhor. Legal. Nossa, isso era até contraintuitivo para mim. Essa palavra. Porque a ressonância é tão bonita que você fica pensando que ela vê os detalhes todos. Mas ele falou do corte de 8 milímetros, é muito mesmo, né? Muito mesmo. Então, realmente, a tomografia vai ver estruturas menores, então. Legal, Dr. Walter, acho que pra gente finalizar, ressonância, finalizar o papo, tem algumas coisas quase como um FAQ, assim, né? Frequent Answered Questions. A primeira coisa, assim, precisa controlar a frequência para ressonância? Ressonância não. Diferente da tomografia, a gente consegue fazer, mesmo em pacientes com frequência alta, a gente muda um pouco a forma de programar as sequências. O que atrapalha bastante a gente é a arritmia, frequência cardíaca irregular. Mas mesmo assim dá para fazer. Legal. A outra coisa que sempre gera dúvida, o que pode e o que não pode. E, em paralelo, tem um fragmento metálico. Pode fazer, não pode fazer? Como que é isso? O que fala assim, não, isso aqui não entra na ressonância, o que é, isso aqui não atrapalha nada, e o que é, pode, mas vamos com cuidado. Tá? Tem vários devices, dispositivos que você precisa ver caso a caso se é compatível com a ressonância ou não. Várias próteses, marca-passos, vários dispositivos precisa ver caso a caso se é um aparelho que pode ser feito o exame ou não. Outras contraindicações, tem algumas que também é uma surpresa para muita gente, né? Algumas próteses penianas, por exemplo, tem algumas situações bem específicas que, surpreendentemente, são contraindicação. Caramba, nunca imaginei. Swan-Ganz é uma outra situação, alguns aparelhos para mensuração de pH. Tá? Então, acho que vale a pena sempre ver se aquele dispositivo em especial tem alguma contraindicação ou não. Qualquer coisa não orgânica, para e pensa, né? Exatamente. Algumas próteses ortopédicas têm um risco de aquecimento, por exemplo, né? Então, a gente consegue fazer, só que sempre com paciente consciente. A gente não consegue fazer com paciente anestesiado, por exemplo, ou acaba sendo perigoso fazer com paciente anestesiado. Né?
fio de marca-passo sepultado é uma briga também. Tá? Parece que é seguro os epicárdicos, a não ser que ele seja muito espiralado. Também é alguma coisa que alguns questionam. Cabo intravascular é contraindicação. Acho que vale a pena lembrar isso também, né? Transvenosos cabos perdidos ou sepultados, intracardíacos e intravenosos é contraindicação, a gente não pode fazer. Tá? Diferente dos epicárdicos. Sim, mas não do definitivo compatível, é isso? Isso. Tá. Então, se ficou um eletrodo sepultado intracardíaco, não pode. Isso, transvenoso não pode, exatamente. Mas não do definitivo. Não do definitivo, isso. Tá. Não, do definitivo. O epicárdico não, mas esse que a gente implanta dupla câmara, se está sepultado. Tem que ver se o modelo também, né? Compatível. Tá. Mas, assim, é isso mesmo, exatamente. Tá. E clipe de aneurisma. Clipe de aneurisma também tem que ver caso a caso. Tá. Assim, muitos são contraindicação. Tá? De aneurismas intracranianos. Tá? Clipes em outros locais você pode fazer. Tá. Stents vasculares você pode fazer também. Tá? Tinha uma discussão em relação aos stents grandes, né, de aorta, por exemplo, né, que a gente segurava um pouquinho, semelhante a filtro de cavo inferior. Tá? Parece seguro também. Tá? Pode dar artefato, ele pode prejudicar o exame, mas em termos de segurança dá para fazer. Prótese coclear é uma contraindicação também. Rastilho intraocular também é uma contraindicação. Tá? Tem várias, eu devo ter esquecido várias. Mas é muito mais complexo do que eu imaginava. Eu acho que antes de pedir ressonância agora eu vou revisar cabelo ao pé. Se ele tiver alguma coisa. E tem muitas coisas que são novas também, né? Tatuagem, algumas, sei lá, cílio postiço. Sério? Sim. Eles podem ter um componente ferromagnético. Ainda bem que é revisto lá, né? Então, ainda bem. Por exemplo, tatuagem, assim, a gente evita fazer em paciente inconsciente com anestesia. Pela restrição térmica? Sempre alerta ele que ele pode ter mudança de coloração, tudo. Nossa, e hoje em dia tá comum o pessoal tatuado nos dois, né? Dois braços e tal. Comum. Super comum. E TAV? Oi? A TAV. A prótese TAV. Ele dá... você pode ter um pouco de artefato, mas dá para fazer o exame. Tá, não é contraindicação. Não é contraindicação. Um caso que eu vi recentemente, mais ou menos recentemente, é fragmento de bala. De arma de fogo. E aí? Geralmente ele acaba formando uma fibrose em torno, né? Então, caso a caso, se você estiver muito próximo de algum local nobre, né? Do lado do coração, por exemplo, no canal vertebral, alguma coisa assim, a gente pensa duas vezes, mas geralmente dá para fazer. Legal. Um fragmento de arma de fogo. Isso. Nossa, olha que contraintuitivo. Dá pra fazer às vezes com fragmento de arma de fogo, mas com o clipe de aneurisma eventualmente não dá. É que muitas vezes essas alterações, eles acabam formando muita fibrose em torno, né? Então acaba sendo seguro, sim. E uma coisa que tá super em alta, que o senhor até já deu uma pincelada, e no renal crônico? Gadolínio pode, não pode? Como que tá isso? Atualmente a gente leva muito em consideração o tipo de contraste. Felizmente, quase todos os contrastes que são usados agora nas grandes instituições são do tipo seguro, o tipo 2, né? É uma diferença química entre os contrastes. E para esse contraste, ainda é uma coisa não totalmente estabelecida, né? Por exemplo, a recomendação do Colégio Americano de Radiologia, eles falam para nem precisa fazer rastreio de função renal. Uau! Tá? Então, no começo a gente ficava preocupado, tudo, né? Renal crônico, clearance de 30, tá? Então, parece ser seguro. Então, só que o problema é que ainda é uma coisa meio nebulosa, nem todas as sociedades estão alinhadas. A brasileira, por exemplo, não está alinhada. Tá? Então, muitas vezes a gente acaba ficando meio limitado por protocolos institucionais. É o problema que a gente tem, por exemplo, no Einstein. Sim. Então, a gente acaba conversando com clínicos, se realmente for necessário. A amiloidose, por exemplo, apesar de tudo que a gente conversou, faz diferença você injetar. Tá? Então, eu lembro de alguns casos que, apesar de uma função renal bem alterada, a gente optou por injetar porque o risco-benefício vale a pena. Tá? O que a gente tem medo é a fibrose sistêmica nefrogênica. E se você pegar os últimos registros, não tem nenhum caso recente reportado. Tá? Então, ele tem mais a ver com o tipo de contraste do que com gadolínio em si.
Tem outras coisas que a gente ainda não tem certeza se realmente faz mal ou não. Tem relatos de deposição intracraniana, por exemplo, núcleo denteado. Então, ele impregna mesmo em alguns órgãos, né? Que parece que não faz mal, mas também a gente não sabe direito. Então, não é só a questão da fibrose nefrogênica. Tá. E dessas sociedades, por exemplo, brasileiras que o senhor comentou que não entraram ainda, qual que é o corte de clearance que eles proíbem? 30? 30. Tá. Legal. Ficou 30 para tomo e ressonância, então, sim, né? sim. Legal. Perfeito. E reação alérgica ao gadolínio? Também existe, é bem mais raro, mas existe. É um raciocínio parecido com... E do mesmo tipo, mas como uma reação de pele, urticária. É a mesma coisa, normalmente é uma reação anafilactoide, né? Então é muito parecida mesmo. Perfeito. Bom, acho que é isso. Nossa. Então, Walter, eu queria, antes da gente finalizar, fazer os agradecimentos finais, te pedir o seguinte: se o senhor pudesse dar um recado para os clínicos, né, cardiologistas, o senhor lida com centenas deles aí, né? O que o senhor diria, assim, para cardiologistas clínicos que vão solicitar um exame de imagem, que vão, seja tomorressonância, o que o senhor vê, talvez, que eles precisem mais saber? O microfone é seu. Acho que eu vou mudar um pouco a abordagem. Talvez nós somos legais, não tenham medo de nós, conversem mais com a gente. Então, porque realmente, acho que todo cardiologista tem um colega ecografista de confiança, um colega hemodinamicista de confiança, então tenha um imaginologista de ressonância tomocardíaca que vale a pena, porque a gente conversou, tem muita coisa, né? Sim. Então, somos parceiros, acho que a ideia é colaborar e tentar achar o melhor caminho para investigar caso a caso dos pacientes mesmo. Gente, eu amei, simplesmente amei esse recado, sério, eu assumi pra minha vida. Eu acho que essa conversa, ela mudou várias coisas aqui na minha cabeça. Da forma como a gente... da forma como a gente aborda a imagem mesmo, pede, sabe, se relaciona com... Porque realmente a gente conversa muito com o ecocardiografista, né? A gente desce no eco, revê, mas com a imagem não é tão comum. Sim. E de novo eu lembro isso, é um puxão de orelha, assim, uma autocrítica nossa também. O perfil do radiologista é esse mesmo. Mas sabe que toda vez que eu vou na caverninha, eles são super simpáticos, assim, sabe? Eu acho que eu nunca tive, pelo menos a minha experiência, eu nunca tive, assim, uma experiência ruim com radiologista, mas... Eu confesso que eu peço socorro pro Dr. Walter com uma certa frequência. Você tem o seu. Isso mesmo. Prazer. Muito bom, pessoal. Então, é isso. Dr. Walter, muito obrigada. Eu acho que, assim... Um grande prazer. É incrível participar, assim, desse projeto, porque pra gente ficar esse tempo ouvindo o senhor falar, a gente vê como a gente tem pessoas brilhantes, né, perto, assim, e poder sugar um pouco desse conhecimento. Poxa, obrigado. E deixar esse conhecimento eternizado, porque ele vai estar lá para pessoas. Eu tenho comentado isso em alguns episódios, que uma das grandes funções aqui desse projeto é a gente dar acesso a pessoas do calibre do senhor, né, para pessoas que fazem residência em diversos outros locais do Brasil, né, trabalham com outras infraestruturas e tudo mais, sempre deixar essa inspiração, porque é muito inspirador. A gente fez em cor, a gente estava lá nas reuniões clínicas com o senhor, e tá aqui é muito inspirador, e eu sei que para as pessoas que vão ouvir também vai ser. Então, muito, muito obrigada mesmo por participar, por doar seu tempo. Eu que te agradeço. E, pessoal, é isso. Se você tiver dúvida, comentário, sugestão, pode postar, pode colocar aqui embaixo nos comentários, tá? Que a gente tá disponível para responder. Pode acionar a gente também no nosso Instagram, @medcoff.cardiologia. E eu lembro vocês que as inscrições pro nosso preparatório extensivo do TEC estão abertas. O link tá aqui embaixo. Também tem o link na nossa bio do Instagram, tá bom? Material impresso, coffee clips, flashcards, dependendo aí do projeto, do produto que você tiver mais interesse, tá bom? Então é isso, Lentini. Muito obrigado. Como sempre, obrigado, Dr. Walter, de novo. Obrigado. De novo, vou usar esse termo pela generosidade em compartilhar conhecimento. Eu vou fazer, antes de finalizar, só fazer o que eu sempre falo. Coisas boas a gente tem que falar em público. Sim. Que eu lembro, desde que quando era residente, de ver externamente a generosidade do senhor com todas as pessoas e ensinar sempre na frente ali da imagem, um monte de gente em volta. E essas coisas a gente tem que, enfim, elogiar e agradecer publicamente. Então, obrigado de novo, Dr. Walter. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima.